Do 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 do. Bem-vindo ao podcast onde a fé nos une entre irmãos em comunhão, onde o amor nos envolve. Com Cristo ao nosso lado, somos luz na escuridão. No podcast há esperança em cada coração. Entre irmãos, no podcast encontramos paz na comunhão. Nossa força se faz com Cristo ao lado, nosso guia fiel. Entre irmãos, no podcast rumo ao céu. Bem-vindo ao podcast onde a fé nos une, entre irmãos em comunhão, onde o amor nos envolve. Com Cristo ao nosso lado, somos luz na escuridão. No podcast há esperança em cada coração. Entre irmãos, no podcast encontramos paz na comunhão. Nossa força se faz com Cristo ao lado, nosso guia fiel. Entre irmãos, no podcast rumo ao céu. Entre Irmãos começando, seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que está aí acompanhando o nosso podcast aqui da Comunidade Missionária Divina Misericórdia. Começamos mais um podcast, hoje com mais um convidado para falar aqui um pouquinho da experiência da sua vida, um pouquinho da experiência junto à nossa comunidade e bater um papo muito bacana, que já estávamos até gastando aqui antes de começarmos. E aqui do meu lado está o meu querido fundador, Diácono Irmão Francisco. Tudo jóia? Tudo jóia, Marcão. Os meus cumprimentos ao Padre Vinícius, né, que está aqui hoje. A você que está nos vendo, né? Esperamos que possamos, neste programa de hoje, fazer algo bem descontraído, mas bastante produtivo, porque hoje nós temos que sugar bastante, porque o Padre Vinícius conhece muita coisa boa para nós. Exatamente. E antes da gente passar a palavra para o nosso convidado, o Padre Vinícius aqui, que está conosco, vocês vão ver a gente dando uma derrapada aí, falando por causa que o Padre Vinícius é amigo nosso desde grupo de jovens, é daqui da cidade, aqui de Batatais. Mas antes da gente dar andamento aqui para passar a palavra para ele, eu quero agradecer aquelas pessoas que acreditam no nosso projeto, que acreditam nesse podcast, acreditam no Entre Irmãos, acreditam na nossa comunidade. Agradecer as empresas que patrocinam aqui. São elas a Eversafe, a Rodonaves, Supermercados Real, Timpani Aparelhos Auditivos, Depósitos São Cipriano, Edip, Vanessa Corretora de Imóveis, Casa Concreta, Arquitetura e Construção, ABS Infraestrutura, Caçola Distribuidora, Visual Corte Laser e, claro, a nossa produtora, o nosso produtor Jandim aqui, com a JS Áudio e Mídia. Agora sim, Padre Vinícius, seja bem-vindo. É uma alegria tê-lo aqui com a gente. Olá a todos que nos acompanham, é uma alegria minha, né? E é claro que já de antemão vou dizer, porque eles falam de experiência, tem muita coisa para falar, isso é tudo mentira, eu sou novinho, então não tenho muita coisa para dizer, mas o que a graça e a unção de Deus nos encaminhar, nós vamos aqui partilhar um pouco, trazer um pouco da nossa história, da nossa vida, que de certa forma se entrelaça, né? E com a graça de Deus. Então, uma alegria estar aqui com vocês hoje. Com certeza. A gente brinca que aqui no podcast o irmão Francisco faz as perguntas, conduz a conversa séria e eu fico atrapalhando. Então, vamos deixar o irmão Francisco conduzir. Ele vai com as perguntas sérias, mas eu já falei para ele que o padre é uma autoridade da igreja. Se não fizer certinho o tratamento, tem que confessar depois, que é pecado. Né? Suspeitar Eu já tava ministro da quase. Santa Madre Igreja não pode. Ele sabe disso. A gente já estava quase aqui antes de começar. Não tem esse negócio, não, reverendíssimo. Nosso reverendíssimo Não presença. Né? Mas quem é Padre Vinícius? Assim, a sua infância, como é que ela foi? A família, como é que foi essa criação? Estudou onde? Como é que tudo começou a caminhar? Bem,
O Padre Vinícius é um multiverso, vamos dizer assim, mas um universo de realidades, como todas as pessoas, né? Porque eu penso que para a gente chegar ao que nós somos hoje é um processo de construção, né? O Padre Vinícius, na sua infância, morou parte dela em Fronteira, Minas Gerais. Fronteira? Exatamente. Meu pai trabalhava na usina, era um descarregado lá. Minha mãe tinha um hotel, o único da cidade. Olha só. Um hotel e um bar. Mas você é de Batatais ou você é? Sou de Batatais, nascido em Batatais. Achei que você Mas era mineiro. morávamos, A infância foi... morávamos lá em Fronteira e tenho muitas saudades, porque foram bons momentos. E por, vamos dizer assim, certos acontecimentos, meus pais se separaram, né? E nós voltamos para Batatais. E aí, aqui ficamos, depois meus pais reataram de 1 ano e meio, estão junto com a graça de Deus até hoje. E aí, então, eu acho que tem características minhas assim, que às vezes eu falo, as pessoas não acreditam, e ainda elas persistem em mim, apesar que eu luto muito, né? A timidez é uma delas, né? Eu sou uma pessoa muito tímida, então, a minha mão tá gelada, tá tremendo, mas são coisas assim, que eu fui aprendendo, né, com o tempo. Então, eu sempre fui muito quietinho, muito dentro de casa. As primeiras vezes que eu fui para sair, eu lembro que meus pais insistiam para que eu fosse para balada com a minha irmã, porque eu não gostava, né? Eu lembro que quando eu fui entrar para o grupo de jovens, tinha um EJC aqui, eu inventei várias mentiras, porque eu não queria fazer o encontro. E aí, a última delas foi que eu não tinha dinheiro. Então, eles fizeram uma rifa de pão, eu lembro, lá no São Francisco, para que eu fizesse o encontro de jovens. E porque eu sempre fui muito tímido e muito caseiro, né? Então, era a minha realidade. E eu devo essa mudança que depois me ajudou muito a trabalhar essa questão da timidez, o falar em público, a duas realidades. A igreja, que foram me oportunizando tantos momentos, e ao Centro Paula Souza, que eu estudei no Industrial, né? Sobretudo a um professor, que, claro, a todos do Centro Paula Souza professores e a todos os outros, mas o professor Silvio Gargano Júnior. Professor de português, literatura. Isso, e ele tinha as disciplinas, nós tínhamos um momento de fazer palestra, então nós fomos fazer, na época, o grupo, nós montamos uma temática e fomos apresentar em todas as escolas da cidade. Então, eu fui falar sobre anorexia e bulimia na época. Na época? Você vê, estava um processo, e logo depois desse trabalho surgiu aquela novela trabalhando a problemática da anorexia e bulimia. Mas já era um problema entre os alunos, né? E nós fomos trabalhando em várias escolas da cidade. E aí foi que eu comecei a desenvolver o falar em público, né? Mas eu sei que a timidez é algo meu. Se eu não controlo ela me domina, né? A ponto de eu não conseguir falar, a ponto de eu perder a linha de raciocínio. Meu Deus. Eu também poucas pessoas. O irmão Francisco... Eu também sou bastante tímido. Aí ele fala muito, para não deixar os outros falar, para não colocar ele enrascado. Claro, você entra no meio do pergunta. Mas eu quero aproveitar aqui o gancho do Vi e mandar um abraço pro professor Silvio, também foi meu professor. Também sou ex-aluno do Centro Paula Souza. E, de fato, eu acho que todos os que passaram com o Silvio, né, ele... É uma mudança de chave, né? A aula dele era diferente de tudo aquilo que nós estávamos acostumados na época. Então, ele incentivava, ele criava aquele jeito dele de coçar a cabeça, assim, né? E ficar batendo na lousa. O Silvio é muito gente boa e, de fato, a dinâmica dele ajudou muitas pessoas, inclusive eu também, principalmente na parte de literatura. Padre Vinícius, voltando um pouquinho, você falou fronteira. Só para matar minha curiosidade, onde fica aí? Não vou falar isso, porque senão eu quero ofender a cidade. Já começa, né? Péssimo de geografia. Eu sou ótimo de geografia, mas eu nunca tive... Eu gosto muito de geografia. Lado de Frutal, Itapajipe... então é aqui pro lado... Minas. Porque é o triângulo, então, né? Isso. Porque eu sou aqui descendo aqui, né? É a fronteira porque fica na fronteira mesmo. Usina de Maringá. Mas a cidade chama fronteira. Chama fronteira. Mas essa cidade, ela fica em Minas ou em São Paulo? Minas. Não é metade do outro, não. Lá não tem nenhum cantor que chama Mineiro da Fronteira, não, né? Porque é de lá, tudo de lá. Sabe por que eu perguntei isso? É claro que, no caso do senhor, não vai ter isso, porque é muito jovem, né? Graças a Deus. Mas porque eu também nasci numa cidade de fronteira, né? E é uma grande metrópole, todos vocês conhecem, Santo Antônio da Alegria, né? Só que lá a cidade tinha um problema.
ela era uma parte no estado de Minas e a outra parte no estado de São Paulo. Era uma coisa, né? O pessoal conta, né? E tinha um rio que passava dividindo essa parte. A parte que estava de Minas, do lado de Minas, a margem direita do rio, é terra vermelha. Tanto é que as casinhas que tinha ali, o pessoal chamava de bairro do Pé Vermelho. O pessoal tudo pé vermelho, né? E do lado de São Paulo, que é a margem esquerda, era um terreno mais claro. Não arenoso, mas não era terra vermelha, roxa, a gente fala. E aí tem um episódio da Revolução Constitucionalista. Eu perguntei por isso, porque tem histórias aqui de Garapava, que o pessoal fala, né? E que acaba virando piada, né? Mas às vezes o pessoal pensa, não é piada, é verdade. Sem ofensa alguma, né? Porque no caso de lá o pessoal conta, né? Diz a lenda, né? Que queriam resolver esse problema, né? Sabe que Minas estava guerreando com São Paulo. Então fizeram um trato, né? Quem perder a guerra fica com Santo Antônio. E aí, não preciso dizer que Minas ganhou, né? Então, aí mudaram a pedra uns quilômetros para frente e aquela parte passou a ser estado de São Paulo. O pessoal brinca com isso até hoje. Então né? é assim que a gente segue o cancelamento da nossa aqui com o pessoal de Santo Antônio da Alegria. Não, mas eu falei, diz a lenda, né? Brincadeira, lenda, brincadeira. Conta isso, mas depois eu conto. Você falou que você é de fronteira e chama fronteira, né? Ali é fronteira, mas não chama fronteira. É uma cidade pequenininha até hoje. Faz tempo que nós não vamos lá. Meus pais têm amigos lá ainda. E tem essa questão do Gaúcho da Fronteira, dessas coisas tudo. Mas são coisas interessantes, né? Que bacana. E agora, eu conheço muitos professores que deram aula e todos eles nutrem por ter uma admiração muito grande, né? Sempre elogiosa como um aluno muito dedicado, um aluno muito bom. E a gente percebe isso depois, acompanhando a trajetória no seminário. E agora, então, como sacerdote, a gente percebe muito mais, né? Se falar hoje na diocese, quem não conhece o Padre Vinícius, né? Praticamente todo mundo conhece, todo mundo sabe quem é. E é justamente por essa desenvoltura, por essa dedicação, por essa entrega realmente a esse ministério. Mas quando... o senhor chegou a coroinha, o senhor não foi? Falou que não foi. Coroinha, Acólito também não foi. Então não teria um caso bom para contar para nós dessa fase. Nunca roubou vinho da sacristia. Não. Esse pecado você Tanto não é tem. que, eu não sei se o senhor vai recordar, quando foi para que já estava no processo, processo eu fui para ser ministro, discernimento e vocacional. aí acólito por um tempo só para aprender a mexer no missal, mas eu aprendi a mexer mesmo essas coisas tudo no seminário, né? Porque eu nunca tinha despertado o interesse. Porque, como eu falei, como eu era muito fechado, depois eu comecei a me dedicar a grupo de jovens, grupo missionário, e aí a gente foi, e aí eu fui me desenvolvendo, mas ali sempre naquelas realidades, junto às comunidades que eu fazia parte, que acabava que era da São Cristóvão, da São Francisco e da Auxiliadora, né, que eram as comunidades da Paróquia Santa Rita, mas a minha origem é São Francisco de Assis. Mas, assim, então, nunca despertou esse interesse, nunca tive o desejo de ser padre, e foi uma realidade assim. Eu penso que se não fosse por insistência desses que eram no grupo, eu também nunca teria entrado na igreja. Talvez nem estaria hoje. Não estaria na igreja. Por isso que eu penso assim, quando a gente fala de vocação, eu falo assim, você vai analisar a tua história, você percebe, e eu particularmente, eu sou contrário a essa ideia de que o chamado é único, tem um momento grandioso na sua vida, porque quando você vai percebendo os tantos sinais que Deus vai dando na tua história, Sim. só que Ao longo. e você não tem capacidade de receber ainda, de acolher aqueles sinais. E eu não tenho problema nenhum dizer isso. Eu demorei para perceber esses sinais. Né? Eu ouvi uma expressão de um convidado nosso que ele usou a expressão o romancear a vocação. Eu diria assim, quer dizer, um anjo de luz apareceu, eu tive um sonho, etc. E o Marco, o senhor conhece a história da comunidade também, e quando a gente vai contar a história fundacional da comunidade, muita gente fica esperando isso. E se decepciona, porque eu sempre digo assim, gente, não aconteceu nada de extraordinário comigo. Eu não tive trânsito, eu não levitei, eu não veio anjo do céu, nada. Eu senti uma coisa interior, aquela vontade. Eu tenho certeza que isso é de Deus, que da minha cabeça não seria. Né? E também se fosse da minha cabeça não tinha dado certo. Né? Não estaria até chegado aonde chegou. É porque é de Deus, porque foi vontade dele. Então, quando a gente fala dessa vocação, porque geralmente você pensa, aquela criancinha que celebrava a missa no quintal, com as criancinhas, né? Você fez VJC com quantos anos? Eu sou péssimo para data e idade, mas
Eu devo ter feito com 15, 16, 14, 15 anos. E antes disso, a frequentar a igreja era muito pouco. Muito pouco. Eu participava da catequese, obrigado, que a minha mãe me mandava, então Tinha tinha que que ir. ir. E assim, quando eu fui terminar a catequese de Crisma, o João, da igreja, chamou para que eu entrasse Ô, João Padre. na Legião de Maria. O primeiro movimento que eu participei na igreja foi Legião de Maria. Foi pela Junto região. com os velhinhos lá, adorava. Foi a minha primeira experiência enquanto comunidade, paróquia. Claro que antes, na catequese, nós fazíamos aqueles teatros da São Francisco, que eram belíssimos, né? Reunia, não sei se o senhor lembra, de final de ano. Fazíamos A gente faz tempo, hein? eu Não, fazia, olha. já fui Moisés, já fui José, eu já fui... Mas são experiências, assim, que eu me recordo e são gratificantes. Pena que acabou isso, porque isso, para a nossa catequese, era muito bom. Era algo primordial. Hoje parece que ficou para trás, as pessoas têm vergonha de fazer, não Eu querem fazia por fazer. causa da catequese, porque a catequese é que levava, junto com um grupo de jovens, eu era da catequese, fazia. E aí depois, então, eu entrei para a Legião de Maria, e depois eu fui no processo do grupo. Foi se envolvendo no grupo de Isso. jovens, né? E aí, e aí eu acho que conciliou com essa questão do Centro Paula Souza, essa desenvoltura. E aí, às vezes, pessoas da idade que aí eu passei a falar demais, né? E era eu uma acho que- época muito pujante, né? Com essa questão dos jovens, né? Aqui em Batatá. A gente teve uma época que os grupos de jovens todas as começam... comunidades tinham Começa- grupos. Todas elas todas tinham, eu tinham. lembro. E tinha uma disputa muito grande entre os grupos de jovens. Olha lá, a gente tá Nós não tentando tínhamos falar coisa paróquias boa na Rita. e ele veio criando problema. Gente, Eu adoro os problemas. É disputa sadia, disputa saudável. Era. Porque eu lembro que tinha o grupo da auxiliadora, até o Clarete tinha grupo de jovem, a todos, Cida era todos coordenava, mais forte. Cida Blanco. Todos. Eu nem sei por onde anda, Cida, um abraço. Se São estiver nos Cristóvão, vendo. Auxiliadoras, São Cristóvão, Auxiliadora, São São Francisco, Santa Rita. Todas. Tinham um grupo de jovens. E assim, grupos de jovens, um tinha 10, outro tinha 15, outro tinha... Eu sei que a auxiliadora chegou a ter grupo com 40, 50 jovens, que a gente fazia até na nave Santa da igreja. Rita tinha um grupo enorme. Muito grande, grande, Corrente grupo da da Fé. Santa Rita, Corrente da Fé, e que disputava, a gente fazia até campeonatos de futebol de salão, teatro, de música, e lotava o teatro municipal. Então, quer dizer, isso é saudável. É uma Tinha o disputa Festival sadia. Claré aqui, né? Tinha o Festival Claré. Do Claretiano, tinha o Festival Claré e tudo mais. Mas a gente liga, eu pelo menos, né? Eu sou mais novo de Batatais, não de idade. Você fala São Francisco, mas eu ligo você muito mais a São Cristóvão. Por quê? Por causa do grupo missionário, por causa... Como é Porque que foi? na verdade a nossa proximidade foi na época do grupo missionário, né? E eu estava na São Cristóvão. Porque na época. Mas você deixou... São porque Francisco. nós participávamos da São Francisco e do grupo de jovens. Aham. E aí fechou-se o grupo, né? E aí nós começamos o projeto do grupo missionário na São Cristóvão. E aí eu fui para lá. Então eu ajudava na São Francisco, mas comecei lá com um grupo missionário. Aí ficou a nosso ponto de encontro do grupo missionário ficou a São Cristóvão. Eu penso assim, não sei se o senhor concorda comigo. Para a igreja de Batatais, e é claro, eu sei que saiu para mais fora, mas o grupo missionário, é claro, Deus quando faz a coisa, ele faz. É por esse tempo que eu preciso, e agora é isso. Passou, então, outra realidade que vem. Mas o grupo missionário João Paulo II, ele deu muito para a igreja de Batatais. Eu também tenho Eu acho tão bonito de ver aquele monte de jovens, e não tão jovens também, que acompanhavam, me desculpem, não estou falando nomes, né? Mas que ia junto, que não é o Janderson, não. O Janderson Matheus, não, você também tá, não. Você falou. Começa já, não. Você quer arrumar confusão para mim. Mas não, tá falando de outros. E viajar, e fazer teatro para as outras cidades, e visitar outros grupos. E depois, quando assumem também a participação na ensinação da paixão, quer dizer, eu acho que foram momentos tão ricos e que trouxeram mais pessoas para junto daquilo. Eu acho que aquilo foi um marco para nós aqui. Não sei se pensa da mesma forma. Eu e o Vi é mais jovem do que eu, mas nós vivemos os grupos de jovens aqui em Batatais na mesma época. Então a gente sai daquele momento onde os grupos de jovens eram mais ligados à pastoral da juventude, que era sempre com J que começava, né? Eu acho que lá no Pupim era Juque. Porque, na verdade, a referência de Era juventude era PJ. Era PJ. Então, que nem eu lembro que ali não São Modesto, na São Cristóvão. Não era a mesma...
os mesmos significativos. Não. Juventude Unida. Era JU, que era Jovens Unidos por Cristo. Lá na São Cristóvão Mas era JUCIM, semelhante que à era Jovens nomenclatura Unidos a nacional. Depois Cristo que para começou intercessão a de mudar. Maria. Nosso auxiliador era o MUSA, Mocidade Unida por Isso. Senhora Auxiliadora. Então aí teve isso. Aí começou a ter um... Como que eu vou dizer que assim... Nós tínhamos o movimento da renovação carismática muito forte na Auxiliadora e aqui no centro, né? No centro que era o GALAC, né, que era o grupo de jovens aqui na Bom Jesus, e aí começa a ter, então, uma mudança, né, o pessoal que era dos grupos de jovens começa a envelhecer, começa a sair um pouco daquela ação mais social que os grupos de jovens tinham e começa a se engajar mais na renovação carismática. E ali começa a ter um movimento muito de pela música. música também. Isso. Eu acho que muito eu acho que pela foram música. momentos assim, na verdade, acho que foram a soma de fatores. Primeiro, a mudança de época. Porque Mudança de paróquia, houve a divisão da paróquia. Porque, por exemplo, quando a gente fala em Batatais PJ, PJ não é a pastoral da juventude que Nacional. nós tínhamos nacional. Isso. Mas era o que nós chamávamos, sobretudo nós que éramos ali da pastoral. Quem era o grupo de jovens? Quem que eram os jovens? Era vários grupos, então tinha que ter uma pastoral da juventude para organizar. Não era a estrutura da PJ. Mas aqui nós chamávamos PJ. Então nós não tínhamos essa ligação. Mas, por exemplo, na nossa diocese, quem era o ponto de referência e que articulava todos os trabalhos era a PJ nacional. Isso. E depois que o setor juventudes foi entendo o termo, desmantelado, e aí a PJ ficou sendo mais um carisma dentro de tantos os outros setores junto com esse. E aí começa a surgir com essa mudança de mentalidade, e às vezes só de nomenclatura, porque as pessoas vão começar a se encontrar de outra forma, então vem a Donai, Corrente da Fé e tantos outros nomes, que aí vão surgindo, e de realidades que já existiam, né? E é claro que com o processo vai amadurecendo. Acho que o grande desafio da juventude em Batatais, e talvez, penso eu, a visão que eu tenho hoje do que nós tínhamos de padre até então aqui, é claro que ele permanece quase os mesmos, não mudou muito, mas é que não se soube dar o passo a mais para acolher a juventude e trabalhar com ela. Porque senão nós vamos ficar no mesmo processo de olhar para a juventude como uma fase que atrapalha, que é contraditória, que é sem responsabilidade, tudo. E aí a gente deixa de investir. Tanto é que o que nós escutávamos muito na época? Não compensa gastar com a juventude. Né? E a juventude é investimento. Isso. Então, hoje nós enfrentamos problemas pastorais porque não se investe mais na juventude. Eu lembro que nessa época, quando eu falo assim dessa mudança, houve também algo que é significativo, a separação, né, da paróquia. Né? Então, todos nós éramos da paróquia Bom Jesus, depois houve-se a divisão lá para o Santa Rita, e aí com essa divisão, para de se participar do TLC, que era o movimento que se tinha enquanto pastoral da juventude em Batatais, e aí lá no Santa Rita se vê a ideia de se criar o EJC. Isso eu estou falando antes de você ver que você foi entrar depois com o EJC, isso daí eu que acompanhei. Né? E de contrapartida, nós, na época lá na Auxiliadora, a gente se embrenha, né, com o grupo de oração, que o senhor era o coordenador, e ali nós tocávamos, né? A gente começa um grupo de oração para jovens. Então há uma mudança e depois vem o grupo missionário. E aí, dentro disso que se diz, todo um carisma, né? E aí, concordo com o Vi, não soubemos investir, né? Hoje, tá aí o Janderson, nosso produtor, que é músico também. Hoje nós temos dificuldade de gente para tocar nas missas. Na nossa época, nós brigávamos porque, às vezes, o meu grupo de canto tinha um mês que não conseguia tocar na missa de tantos grupos de cantos que tinha. Mas o mais triste de tudo isso, o irmão, é perceber que essa realidade ainda não é vista. Porque quando você fala disso, porque, por exemplo, cadê os jovens que tocavam na igreja? Entende? Então a gente vai começando a ver problemas enormes, que isso tende a se multiplicar se a nossa mentalidade não mudar. Né? Porque você investir no jovem é você ter aqueles que tocam, aqueles que vão permanecer. Porque a maioria das comunidades que você pega e que você conversa, muitos deles que fazem parte, participavam de grupos de jovens. Sim. E ali se encontraram com o seu esposo ou esposa, casou e permanece na igreja. Hoje essa realidade é cada vez menor. O prejuízo disso vai ser lá na frente, pastoral. Enquanto comunidade, vai ser lá na frente. Nós vamos ter muitos problemas ainda enquanto a isso, se a nossa mentalidade não mudar e passar a olhar para a adolescência, para a juventude, com investimento, e é um investimento pesado, porque
sobretudo num contexto que nós vivemos, se você não investe pesado, o mundo investe. E aí eles são muito mais chamativos, mais espertos do que nós e conseguem, de certa forma, atrair. Né? Haja visto que o que se tem ganhado espaço no meio da juventude? Os midiáticos, né? Que é uma beleza para a igreja, mas também pode se tornar um problema. Sim. E isso que você E é um disse, risco, né? Isso que o Vi traz é muito verdade, que nós estamos aqui em 4 no estúdio, né? Tirando o irmão Francisco, que é um pouquinho de geração passada. Amém. Mas nós, que nem eu, o Vi e o Janderson que está ali, a nossa condição vocacional se resolveu desses grupos de jovens. Nós somos todos contemporâneos. Igual a Vanessa, minha esposa, eu conheci dentro do grupo de jovens. O Jandim com a esposa dele dentro do grupo de jovens. O Vi foi discernindo o seu ministério ali, ainda assim, que nem vocês não sabem, mas o Vi, antes de ir para o seminário, se formou em administração, né? Então o Vi estudou. Então, assim, quando a gente descobriu que o Vinícius ia para o seminário, não que foi um susto. Eu falei assim, mas agora que ele já se formou, já tá velho... Fizeram bolão que eu ia voltar. Tinha bolão e tudo. Mas eu muito não recebi nada de isso. dinheiro ainda. Vou começar a cobrar. Foi um assunto assim, não fugindo, porque nós vamos ter que voltar a tocar uma vez que o senhor responde pelo setor juventude da nossa igreja aqui particular. É por Ribeirão isso que a Preto. gente está falando tanto de jovens, né? Mas eu queria Precisar. focar num assunto, mas agora se envolve o jovem, mas não só o jovem, mas uma realidade na igreja que tem se tornado um problema, que aí eu chamo a atenção também, quando nós falamos da questão dos jovens se perder, que seria o processo de formação. Acho que nós pecamos muito em relação à formação do nosso povo. E quando eu digo formação, porque sempre quando se fala em formação, não adianta fazer que ninguém vem, ninguém vai, ninguém vem, não sei o quê, etc. Apesar que eu vejo o esforço da nossa arquidiocese criando escolas e oferecendo cursos, etc. e tal. Mas talvez pensasse nisso local e uma forma de cativar ou de fazer com que as pessoas fizessem. E eu cito isso, agora eu vou focar especificamente, não me levem a mal, pelo amor de Deus, mas a questão da música. Nós temos uma dificuldade muito grande em relação a fazer com que os nossos músicos entendam a música litúrgica e a diferença para a música religiosa. Então, a gente... eu falo porque eu ando muito, ando bastante, eu vou em vários lugares da diocese nossa e outras dioceses que me chamam, e você vai nas missas, você vai em igreja, você vai eu prego retiro, ou então eu vou participar com algum momento, e você percebe em muitos lugares isso, quer dizer, um desconhecimento total disso. E eu acredito isso justamente a essa falta de formação, não só do jovem, mas dos músicos como um todo, para a questão dessa diferenciação da música litúrgica, né? Por exemplo, às vezes, porque eu acho assim, durante a celebração é muito complicado, não é lugar de ensinar, não é lugar de muito menos chamar atenção. Eu tenho isso comigo, se eu estou ali numa celebração da palavra e de repente o músico erra uma música, eu não vou chamar a atenção dele, não vou expor, eu não faço isso. E às vezes eu fico até com o pé atrás de depois da celebração falar, justamente pelo medo de que ele se afaste por causa daquilo. O músico eu já vi acontecer vaidoso, isso. Né? É muito vaidoso. Não vou dizer vaidoso, mas quer dizer, às vezes ninguém gosta de chamar a atenção publicamente falando. Não, mesmo, sim, publicamente. Mas a gente sabe que isso às vezes acontece. Mas sobretudo porque, assim, percebe que há um erro em chamar a atenção. Porque você chama a atenção tendo consciência que a pessoa sabe que ela está errada. Então, quando você chama atenção e a pessoa não sabe que ela está errada, não deveria ter sido chamada atenção. Mas é isso que tá, porque quer dizer, mas porque ninguém aí me falou, que a revolta... mas ninguém me ensinou. Isso. Sabe o que aconteceu comigo? Chegou para mim, teve a humildade de chegar, por exemplo, vou pegar um dos problemas que nós temos, que é nacional. Hino de louvor. Meu Deus do céu. Então, por exemplo, um dia chegou para mim e perguntou, escuta, mas qual o hino de louvor que é o litúrgico? E eu respondi para ele, o que está no missal. Não fuja daquilo que você nunca vai errar. Mas como? Eu falei, não, tem várias músicas em cima daquela letra e autorizados pelo setor responsável da CNBB, que é a liturgia, que é nacional. Então, o hino pode conter, temos várias versões que tem até o refrão, mas tem as estrofes, tal, direitinho. Foi autorizado, então tudo bem, isso você pode cantar. Fora disso, você não pode, porque, por exemplo, às vezes a pessoa pensa que ou então, o que é pior, que eu falo que o remendo, como é que é? Fica pior que o rasgo, né? Eu não sei como é que é o ditado que diz, né? Mas o remendo fica pior que o rasgo.
é quando, eu já vi isso acontecer, a pessoa da música canta um canto do hino de louvor que não é litúrgico, que não tem nada a ver, né? E a hora que ele acaba de cantar, quem está presidindo, em nome do Pai, do Filho, não, minto, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito, quer dizer, aí piorou tudo, né? Porque O então, ano passado eu participei de 2 celebrações com o nosso arcebispo que ele rezou o hino de louvor. eu fiz isso uma vez, depois eu fiquei assim, preocupado de ter magoado Mas- a pessoa. Mas eu penso assim, primeiro, diácono, eu vejo que isso não é um problema referente só à música litúrgica. Ela está Como um na todo. igreja, como um todo. Porque, assim, primeiro que eu vejo assim, há uma crise de referência na nossa igreja. Né? Por quê? Porque vai se criando vários grupos e cada um destes grupos se acham autônomos em dizer o que é certo e o que é errado. Então, eles produzem, dizem, então, a gente vê aquilo lá, por exemplo, esse aqui não é católico, esse aqui é católico, porque, por exemplo, às vezes você vai com Glória, que tem a letra que é fiel ao que está no missal, com ritmo de baião. Isso. E ele é autorizado. Mas você vai ver um certo grupo que vai dizer isso não é música litúrgica. Por causa do ritmo. Isso. Então, perceba, nós temos isso por quê? Porque muitos, quando se falta referências, grupos vão se criando como referência e eles vão dizer. E aí é que acho que vai ganhando esse impasse, a problemática, porque não tem uma linguagem de autoridade e a linguagem de autoridade que deveria existir, ela, na verdade, não assume o seu papel de autoridade, porque vai sendo permissiva em muitas coisas, então cada um faz o que quer. Mas esse permissivismo está relacionado àquilo que eu falei no sentido de medo de perder. Isso. Mas é a eu corrigir, a forma. pessoa vai embora, não volta mais. Mas é a forma Medo que de se perder, corrige. e aí, por exemplo, infelizmente hoje, o que é mais lucrativo, porque Muito. nós não temos Não podemos hipócritas. Por exemplo, hoje, se você perguntar, tá dando certo a tua igreja, tá dando certo a tua comunidade, qual que é o ponto de Medição de disso. medição? É a quantidade de pessoas, entende? Então, por exemplo, o que adianta uma comunidade Isso certinho. cheia, mas de pessoas vazias? Aham. Entendeu? Então, mas isso é lucrativo. Então, é um grande problema, mas eu vejo isso como esse problema de referência, porque nós temos um ponto de referência, que seria a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, mas perceba como que a voz da nossa conferência, face a esses grupos todos, ela parece que perde a força. E, quer dizer, é um desrespeito com a igreja. Aquilo que o senhor falou, a figura de autoridade, respeito, isso cada vez mais se perde. Não é só pela figura da autoridade eclesiástica, mas é como um todo, pelo pai, pela mãe, pelo político, por todas as referências que se deveriam ter, porque há movimentos que faz perder isso. E aí a gente vive uma crise de histórica, né? Aquilo que eu não vivi, aquilo que eu não passei, eu não acredito e eu não vou levar adiante. Se pararmos para pensar hoje nos grandes movimentos que nós temos, ou nas grandes questões, não vamos trabalhar sobre isso, mas só para a gente ter consciência. Nazismo, fascismo, comunismo, e aí a gente vai tendo Os ismos da vida. tudo vai se reduzindo como se não tivesse acontecido. Como se não existisse. Mas por quê? Porque as pessoas não passaram por aquilo. Porque as pessoas não Viveram. viveram aquilo. E aí, quando essa formação não foi de qualidade, aquilo para ela não é importante. Então eu vou negar. Como se não tivesse existido. Existe- E aí se nós pararmos para pensar, isso existe há tempo dentro das nossas realidades eclesiásticas. Perceba, eu não passei por um pré-concílio. Eu não sei o que é uma igreja antes do Concílio Vaticano II. Nós não sabemos. Mas já escutei Já achou que o senhor sabia, tá vendo? Não, mas eu falo em assim, parte, em parte. Tô mas eu já brincando, escutei. Eu vivi a transição. E eu escutei vários testemunhos de pessoas que viviam, que não entendia, que não conseguia se sentir parte, em vários problemas, assim como pessoas que gostam. Mas perceba, aí vem o Concílio Vaticano II, traz essa renovação, esse ar novo, e aí agora querem um retorno para aquilo. Mas quem quer retornar? É quem nunca viveu e não sabe o que sabe. é.
entre aspas, as dores daqueles que passaram por uma igreja antes do concílio. Não dores no sentido Mas negativo, isso é um contexto, isso é um contexto geral, né, que nós temos na sociedade hoje. É uma saudade de algo que eu nunca vivi. É estranho. É utópico. É utópico. Mas Saudade isso a do gente que eu não vê em vivi. todos os contextos. Só falando do chamar atenção, como eu disse, eu sempre venho atrapalhar. Do jeito de chamar atenção, eu já fui no meio de uma missa. O pessoal que sabe, eu, como jovem, eu comecei tocando bateria na igreja. No meio de uma missa, mandaram desmontar a bateria e sair da igreja. Porque você está atrapalhando. Mas é que você falou, hoje, vendo, de fato. Nós, quando começamos, o Jandim também começou como baterista, hoje ele é multi-instrumentista. Na nossa cabeça, como jovem, começando a tocar, quanto mais alto, mais legal, mais bonito tava. Só que não tinha-se esse cuidado. E não é que não teve comigo. Recentemente, um grande amigo nosso, não vou citar o nome, que também tocava, deixou de tocar na igreja por causa de algo semelhante. Entendeu? Às vezes não gosta de uma música que o Ministério de Música preparou. Você não é para cantar essa música, é para cantar outra música, né? Então, assim, de uma forma aberta, pública, e que aí eu tô falando dessa chamada de atenção, foi público. Então, foi logo depois do Glória, que eu acho que tava o coisa. Aí terminou o Glória, aí o celebrante, na época, falou assim, olha, não... Pode desmontar a bateria, pode sair, que assim eu não quero na missa. Aí, imagina um jovem de 13, 14 anos começando a caminhar na igreja. Passar por essa experiência. Exatamente. Que é traumológica. Traumatiza. Que nós é teimoso, né? Então deixei de fazer barulho lá, fui fazer barulho na comunidade vizinha. E ainda tem hoje, é uma realidade, a gente também não pode negar, que é não julgamento, mas é porque é como essa geração tem vindo. Elas não aceitam nenhum tipo de pressão, que a gente fala, que vamos chamar os sociólogos dessa geração Trabalhar ou não. e tá. Então, por exemplo, naquela época a gente enfrentava isso e continuava. Do mesmo jeito. Hoje, encontra isso, eu não preciso daqui, eu vou sair. Quem precisa de mim é a igreja. Eu não continuei, não. Hã? Continuei, sim. Não, Mas eu brinco assim, eu falei que eu passei pela transição. Então, ou seja, quando se deixou de adotar o missal antigo para começar o novo, né? Eu era criança, mas a gente ia na igreja e eu fui coroinha. Então, eu participei na missa, né? Onde as mulheres sentavam de um lado com os filhos até 12 anos. Parece a história de Jesus perdendo tempo, até 12 anos. Então era considerado criança, então não importava o sexo. Ser menino, ser menina, ficava com a mãe e todas as mulheres de véu. As virgens de branco e as não virgens de véu preto, que seriam as viúvas ou casados. Olha que bonito. E do outro lado Já ia fazer do uma corredor... piada que eu ia ser cancelado de novo. Não, vai ser cancelado. Sentavam-se os homens. E tudo praticamente com roupas, né? A gente chamava roupa de ver Deus, mas era a melhor roupa que a gente tinha. A gente tinha que ser também, eu acho. Não discordo disso. No presbitério, nem pensar de pôr o pé, porque tinha que confessar se fizesse isso, que era pecado. Né? E aí, na época, o nosso padre era um italiano muito bravo e não interessava se fosse homem ou mulher. A mulher não podia subir no presbitério, não, nem homem ele deixava subir. Ele fazia tudo, leitura, salmo, evangelho, fazia tudo. O pessoal chamava, tinha cerquinha, que algumas mantiveram por questão de arquitetônica, de Aqui em Batatais, lá em Santo Antônio, né? Porque é histórico, eu acho que é ainda preservação de patrimônio, né? Não tem nada a ver. de certa forma, Bom Jesus também tem essa certeza. Então tinha cerquinha e tinha o portãozinho com cadeado. Então ninguém ia pular aquilo ali. E para comungar, todos vinham, se ajoelhavam. Aí depois eu passei a ser coroinha. Não sabe, eu fui coroinha, viu, gente? E aí a gente ia com a patena. Enquanto a gente não colocasse a patena aqui, o padre não colocava na boca. Eu acho que era só na boca. Nessa época já existia coroinha, tá vendo? Já existia coroinha, eu era coroinha. E aí, por que eu tô contando isso? Porque certa feita, então, tinha naquela época, algumas igrejas ainda tem hoje, até hoje. Toda quinta-feira era a missa do Sagrado Coração de Jesus, a apostolado de oração, e tinha adoração ao Santíssimo após a Santa Missa. E depois, na sexta-feira, que era a primeira do mês, tinha 7 horas da manhã também a missa do apostolado de oração. Mas a adoração santíssima era na quinta-feira. E tinha que fazer um incenso com a brasa e tal para fazer. E aí, na comunhão, eu fui lá para fora com aquele turíbulo. Porque os de hoje tem umas correntinhas, mas aquela parece que tinha 30 correntes.
E eu tava lá tentando colocando a brasa dentro para levar para o Padre Incensar o Santíssimo, e aquelas cordinhas, elas enrolou tudo. E eu não sei se já aconteceu isso com vocês, mas você tenta desenrolar aquilo. Pior coisa. Quanto mais você tenta desenrolar, mais ela enrola. E vira aquele angu de caroço que não tem jeito. E Mas eu, quando você tá com dando pressa. tal, daqui a pouco eu escuto tão sublime. Falei, meu Deus do céu, e agora? Eu fui do jeito que eu tava. Com aquele monte, a hora que eu entreguei pro padre, ele só não me chamou de santo. Mas na frente de todo mundo. Na frente de todo mundo. Gente, eu fiquei tão... Mas ele chamou o senhor português ou latim? É que se fosse em latim, Se dava. fosse latim, seria bom, ele chamou em português mesmo, né? Gente, eu simplesmente fui embora. Eu saí e fui mais pra minha casa. E minha mãe não viu, porque eu saí por trás, na sacristia, e pela porta da sacristia eu fui pra rua, fui mais pra minha casa. Falei, nunca mais eu pôr um pé aqui nessa igreja. Que vergonha, essas mulheres tudo vendeu, porque a maioria era mulher, né? Pastor da adoração. Me vendo passar essa vergonha, me xingou tudo na frente de todo mundo. Nem sei o que aconteceu com aquele lugar, com o Turibo, fui embora. Não. E depois, quem diria que eu queria... minha mãe conseguia fazer voltar a missa. Eu não queria voltar de jeito nenhum. Então, é isso que você falou, quer dizer, aquilo me traumatizou de tal forma que eu acho que houve um processo de cura. Com certeza. Porque não é possível, porque aí depois Com certeza. a cura na vara. Você sabe como é que cura na vara, né? Porque De minha avó- marmelo. de marmelo. Ou você vai na missa, você vai apanhar. Aí eu falei, então vou na missa. E graças a Deus, é claro que... Mas ainda eu penso, Diácono, que a geração da infância e adolescência do senhor é uma anterior à nossa, no sentido assim... Bem anterior. Mas eu falo assim, até de estrutura de pensamento, porque a nossa geração, eu não sei, eu tenho essa imagem até hoje, era de confronto. É. Nós sim. vivíamos não para podia confrontar. confrontar de jeito nenhum. Sim. Vocês- Tanto é que eu não confrontei. Eu silenciei e saí. Nós Eu não bati de frente. É assim, às vezes não confrontar no sentido negativo, mas queríamos saber. Porque eu sempre tive um grande problema. Eu sempre tive dificuldade em permanecer em estrutura que não funciona. Porque estrutura que não funciona não deve existir. Né? Recentemente, na reunião que eu estava, eu falei isso. Eu me desliguei de uma determinada situação. Mas pra que serve Porque eu isso? não quero, por exemplo, isso me adoece. Então eu sei reconhecer meus limites. E aí você, mas você tem que estar lá para você ser mudança. Mas se você já tentou e você não consegue, então é melhor você se afastar. Adoecer, Deixa né? que Você todo vai mundo adoecer. continue brincando, fingindo que tá dando certo. Tá ótimo. Enquanto eles acham, Aquilo talvez enquanto eles não é. acham que o mundo da fantasia tá bonito, eu vou trabalhar com aquilo que eu acredito. Porque como que a gente vai lidar com algo que acredita ou que não acredita? Então, por exemplo, na nossa adolescência e juventude, você fala, você tem que fazer, mas eu não acredito naquilo, eu não ia investir naquilo, eu não ia estar naquilo. Se não me convencesse do contrário, eu não iria. Por quê? Porque essa coisa não está certa. E antigamente ia por ir, porque você vai por obediência, Sim. por respeito à autoridade. Respeito. Eu acho que nesse processo todo vai se perdendo muita coisa. Por quê? Eu acho que essa política de confronto ela é positiva, mas não deveria ter se perdido o respeito à autoridade. E Perfeito. se perdeu. Exato. Hoje. Hoje se perdeu. Nós estávamos falando de liturgia, eu não lembro o nome, não é o atual, é do Mucial, da Bahia, o bispo da Bahia. Butiol. Mucial. É. E ele era referencial Armando, da Armando. liturgia, do Armando. Ele era referencial da liturgia. E fizeram uma vez, estavam os bispos da CNBB, fizeram uma pergunta para ele. Eu não vou falar a pergunta agora, mas falaram, padre, o que o senhor acha, né? Aí ela olhou para os bispos, tinha 5 bispos sentados, quem responde? Ele rapidinho levantou, eu respondo. E ele foi até o microfone, ele foi muito feliz na resposta dele. Ele falou, eu sou bispo da igreja e eu não sou dono da liturgia. Ninguém tem o direito de mudar a liturgia da igreja. A questão que você tocou, o respeito por aquilo que a autoridade colocada... eu não concordo. Você tem todo o direito de não concordar, mas você obedeça. Então, ou seja, o que acontece? Aí ele disse assim, ó, e eu concordo com isso, que de repente você faz uma... Aqueles caras estudaram anos e anos, os caras têm mestrado, têm doutorado em liturgia, leram não sei quantos livros daquilo lá, vivem não sei quanto, olharam tradições de diversos países e tal, e aí chegaram à conclusão de colocar aquilo ali pra gente... Aí vem eu com a minha parca experiência, melhor dizendo, sem entender nada, não, eu não concordo com isso aqui, eu vou fazer assim. Mas peraí, não é assim que funciona. Peraí, eles puseram isso aqui por algum motivo? E, então é Eu esse sempre tenho desrespeito à isso, autoridade. Diácono, comigo, na comunidade. Porque se a gente não tem isso, com muita facilidade, a gente insere coisas que não existem. Tanto é que, por exemplo, hoje, tudo aquilo que vai ter de recordação, se vai ter alguma entrada, entrega, eu tento fazer antes de começar a missa.
Por quê? Porque você não fere o rito Momento, celebrativo. né? E eu acho que a igreja, no início, é tão sábia que ela nos dá a oportunidade de celebrar momentos, os momentos celebrativos que nós podemos criar como paraliturgia para a entrada, para que, às vezes, façamos alguma coisa que foge à regra do ritual, que tem esses momentos para Mas fazer que faz isso. memória, que é bonito. Que tem- Isso, mas que não precisa ser ali. Dentro, no naquele rito, momento. no rito, naquilo que é próprio, porque eu não sou dono da liturgia, eu não tenho direito de ficar criando, de ficar inserindo coisas. Então eu tenho muito isso. Por mais que eu tenha uma criatividade no sentido de ser aflorado para essas coisas, eu sempre me policio muito em respeito a isso. Na comunidade eu digo muito isso. Olha, a liturgia não sou eu não quero ir para o inferno por desobediência. Então vamos seguir o que se pede, e é isso. Se tiver que ir pro inferno, vai pra outra coisa. Não, né? por isso. Eu disse isso, é recente. É que nem, por exemplo, nós temos regra para o batismo, nós temos regras, vamos dizer, orientações para Orientações. matrimônio. Quem sou eu para dizer que não? Então, às vezes, a gente vê nas nossas foranias paróquia que não segue o que é de orientação da diocese, catequese matrimonial, catequese batismal. E isso é um desrespeito com a estrutura, autoridade. com o teu vizinho, com todo mundo. Por quê? Porque é aquilo que tá. Você pode não ser de total acordo, mas houve um trabalho, houve um estudo, foi colocado. E algumas a coisas maioria, foram até votado alguma coisa. a maioria aceitou, orientado, então tem que ser. Respeitar a maioria. E só não vê os benefícios que nem da catequese matrimonial batismal hoje, quem não quer, porque existem. Principalmente eu falo que eu e- tô no matrimonial, só não vê quem não quer. É Eu tô fantástico. na de batismo também. Então, e você percebe, tudo isso a gente vai ver porque as pessoas foram criando esses mundinhos paralelos, as igrejas paralelas. Eu faço o que eu quero, quando eu quero, por onde eu quero. E aí vai, e a gente, quer dizer, hoje nós não temos só a dificuldade com outro padre. Nós temos a dificuldade com que está lá longe, ele é um missionário digital. E ele entra dentro dos lares dos seus E- paroquianos. Houve, né? Não sei se caso vocês viram, houve recentemente. Nós que somos da Diocese de Ribeirão Preto, sabemos do esforço que está sendo feito para a reforma da catedral. Está correndo o risco de desmoronar, a verdade é essa, né? E aí foi se feito um momento dentro da catedral, né? Não vou saber usar o termo, mas foi tipo um lanche, né, com algumas autoridades dentro do prédio histórico, que muitas vezes as pessoas também não sabem separar essa questão, e veio, não sei se caso chegou até vocês, um vídeo, depois eu até posso passar, de uma pessoa, que nem sei de onde é, Paraná. que então chegou até Ele está vocês. morando na França. Oi? Está morando na Tá França. morando lá na França, mas destruindo. Entendeu? Não sabe a realidade vivida. Mas você pensa, perceba, esses absurdos que acontecem lá ou cá sempre existiram. O que não existia era uma mídia. Divulgação. Divulgação, Mídia que sempre tem hoje. existiu. Antes eu vou falar assim que, porque às vezes fala assim, porque hoje com toda essa vamos dizer assim, com essa permissão que se tem na liturgia, tem muitas aberrações, sempre existiram e grandiosas, mas é que não tinha meio de divulgação. Então você percebe, por não ter referência, aí eu me acho no direito de afrontar, porque o vídeo, e eu não vou entrar aqui no critério de questão se está certo ou não o que foi feito dentro da catedral, porque não me cabe isso. Mas veja, o modo como é feito de afronta a um bispo da igreja, Sim. como é feito a um padre da igreja, sem antes ter estabelecido qualquer tipo de diálogo. E não é para solucionar o problema, é para que Dá like, dá ibope. para tudo isso. Pra Então, criar se a mídia. pessoa tivesse preocupada com a igreja, o que ela faria? Ela iria na igreja, com o bispo, com o padre. Ela poderia, olha, não concordei com isso, ter dado as suas coisas, feito denúncias nas instâncias que temos na igreja. Na igreja. Entendeu? Ela poderia, mas ela não está preocupada com a igreja. Ela quer ganhar ibope, quem mandou esse vídeo para lá, quem divulgou, tudo isso. Então, isso nessa esfera é uma coisinha pequena, porque isso está em todo quanto é lugar, entendeu? Sim. De pegar, por exemplo, o Jandir está aqui há pouco tempo atrás, de uma conversa recortada, de um termo que eu utilizei num podcast antigo da PJ, de um grupo da PJ queria me cancelar, me ofenderam. Então você percebe assim, quando você olha para essas realidades, você fala, ainda bem que você tem consciência de falar assim, isso não é a PJ. A PJ é muito maior do que E é um isso. recorte, né? Pega-se Isso, um e as pessoas, recorte por de exemplo, algo não da querem- interpretação que não quer. quiseram ouvir, não quiseram conversar, não quiseram dialogar.
E aí sim tá em tudo. Com o diálogo, quando você perde... eu penso assim, hoje, quando a gente fala de extremismos, tanto na igreja quanto na política, é a incapacidade de dialogar. Só existe extremismo porque perde a capacidade de dialogar. Do diálogo. Né? E de dialogar de modo sinodal, mas que me leva a atitudes, posturas e soluções. Porque essa sinodalidade, que me desculpe, mas foi vendida com o processo sinodal que nós vivemos, ela não existe. Porque a sinodalidade não é só escuta. E aí que muita gente carregou bandeira e malinha, bagagem de que o que é a sinodalidade? A escuta. Sim, o primeiro processo é para que nós pudéssemos escutar o Espírito, era ele. Porque, veja, a igreja é hierárquica. O que você falar que acha que tem que mudar a igreja, não vai mudar na igreja, porque a igreja é hierárquica. A hierarquia. Então, quem que o Papa propôs a escutar? Não foi o povo de Deus. Foi o Espírito. E a partir do que o Espírito diz a todos nós, aí sim nós poderíamos dialogar. Porque quando nós juntássemos, o que nós partilharíamos? O que o Espírito nos diz, não o que eu quero. É onde as aberrações. E a partir do que o Espírito nos diz, nós escutamos, dialogamos, conversamos, chegamos a conclusões e mudamos. Claro que isso tem um tempo. Mas hoje, muitas vezes, se torna a igreja sinodal porque sabe escutar. Uma igreja que sabe escutar, mas não sabe tomar decisão, ela deixa de ser uma igreja sinodal. Porque a igreja sinodal é aquela que escuta e toma decisão. E aí, em vista de que eu tenho que escutar, não se está tomando decisão e a ausência de decisão é prejuízo para muitas pessoas. Que eu vejo que hoje na nossa igreja, às vezes, falta tomada de atitude, de decisões sérias e comprometedoras com o todo, não com parte. Porque quando você toma decisão, a tua decisão está em vista de quem? Do todo, não de um grupo. Quando você não toma decisão, você está em vista de uma parte e não do bem do todo. Do bem do todo. Então é um desafio grande. Aliás, olha, sabe quantos assuntos, né? Não, mas é muito importante isso, porque para que as pessoas também não comprem essa ideia de achar que só se tem que escutar. E isso é bíblico. O que o Espírito diz às igrejas. Não é o que eu estou dizendo a você, o que você está dizendo a mim, o que está dizendo para o outro, mas é o que o Espírito diz à igreja. E aí a beleza está, e aí eu acho que é simbólico, mas tem uma profundidade, tá, de estar juntos. Está o bispo, o padre, sentados para ouvir. Agora, a partir dali, vem as etapas seguintes, e que vai chegar na etapa da tomada de decisão em cima do que se ouviu, do que se refletiu, do que se discutiu, do que se dialogou. E aí vem, então, a tomada de decisão. Porque se ela não houver, todo o processo ficou perdido. Realmente, então, isso é muito importante. É claro, como bem o senhor lembrou, isso demanda tempo, demanda uma série de questões, porque a gente sabe, nós temos, a gente sempre fala, né? Quando a igreja lança alguma coisa, né? Infelizmente, tem muitas realidades, não só paróquias, realidades eclesiais, que já bate de pronto, abraça a ideia, sem entender o que é, mas abraça a ideia e já põe cartaz, já faz bandeirinha, já faz não sei o quê, e vamos ler, vamos trabalhar, vamos fazer uma reunião em cima de um documento lá do Papa, por exemplo. E aí, a hora que esgota aquilo ali, não se fez absolutamente nada, e aí já fica esperando qual será o próximo. A hora que o próximo chega, já esquece aquele, agora vamos trabalhar nesse. Não tem continuidade. Então, isso está realmente prejudicando o todo. E, como o senhor disse, em detrimento, às vezes, de uma parte. E você vê que é a questão do diálogo. Quando a gente falou, por exemplo, dos extremismos, dessas coisas todas, e de toda essa... Porque é daquilo que nós tocamos lá no ponto da falta de referência. Porque hoje todo mundo se acha no direito de falar, de fazer, de tocar. Eu tenho o direito de dizer o que é católico e o que não é. Quem que é, o que não é. Então, o fulano votou no ciclano, ele não vai ser salvo, não presta. E, por exemplo, a igreja nem se pronunciou em relação a certos casos. Né? Eu tenho a comunidade Leão de Judá lá, que eu cuido lá na paróquia, que é uma comunidade de aliança. Uhum. Então, eu disse isso para eles, né? Vocês não têm o direito de pensar fora da igreja. Senão não é igreja. E isso é tão... Igual o senhor está falando, né? Dos extremismos, né? Nós que estamos envolvidos com a política, no meu caso, nós não, né? Eu estou envolvido com a política, muitas vezes é acusado dessa forma. Então,
as pessoas questionam, né? Falam assim, mas onde já se viu misturar fé com política? Gente, mas a própria CNBB tem uma pastoral que traz esse nome, e as pessoas se veem simplesmente no questão de julgar por uma escolha que você faz, que democraticamente foi feito, por causa que entra sempre nos extremos. E o que o senhor disse é verdade. Quando vamos para os extremos, eu lembro que o senhor uma vez me disse isso, os extremos são os espaços da burrice. Só que aí, quando a gente então foge dos extremos e a gente vem para o meio, e o meio simboliza equilíbrio, e até onde eu sempre fui criado que nós devemos ser equilibrados. Mas aí, quando você busca o equilíbrio, você é acusado de estar em cima do muro. Exato. De não tomar decisão. Então, fica nessa situação. Mas antes da gente dar continuidade, eu quero agradecer o pessoal que promove de nós estarmos aqui. E convidar você que ainda não é um entre os irmãos aqui que está contribuindo, você que tem uma empresa e quer fazer parte também do grupo de apoio aqui do nosso podcast e também da nossa comunidade, entre em contato com a gente aí na descrição do vídeo, tem o nosso contato, e agradecer aqui as pessoas que estão acreditando nesse projeto. Vanessa, corretora e avaliadora de imóveis, ABS Infraestrutura, Caçola, mais que uma distribuidora, Visual, Corte e Laser, Casa Concreto, Arquitetura e Construção, Edip, Peças Automotivas, Depósito São Cipriano, Timpani, Aparelhos Auditivos, Real Supermercados, Rodonaves, Eversafe e, claro, JS Áudio e Mídia aqui conosco. Vindo para um tema um pouco menos polêmico, por assim dizer. Eu já tenho fama de ser polêmico, você fala isso ainda. Menos, né? Vamos assim. Hoje, o senhor está como pároco da paróquia Santa Terezinha. Né? E eu quero fazer 2 perguntas em cima disso. Bom, se eu não souber responder, eu levanto e vou embora. Não, é tranquilo. Primeira pergunta, eu queria que o senhor falasse, estamos caminhando para esse ano de celebração do jubileu, 50 anos da paróquia. Isso. E como e vem sendo... não substituir, porque nós não substituímos. Roubou minha pergunta. Mas como... Fica quieto, o senhor falou demais já. Como Falou que pouco. é ser pároco numa paróquia onde teve um padre Chico, né? Assim, um ícone da nossa igreja aqui da Arquidiocese. Como que é estar num espaço, que a gente estava até brincando aqui antes, desse padre que hoje é até um prêmio na nossa diocese de reconhecimento social. Então, primeiro, gostaria que o senhor falasse do jubileu e depois de falar dessa experiência, de como foi vivenciar um primeiro momento como vigário dele, depois essa substituição estando ali junto, e agora, de fato, como pároco, já que o Padre Chico se encontra junto com o Senhor. A primeira coisa, assim, quando a gente celebra um jubileu, por detrás disso é uma celebração da história, né? É um grande desafio, porque eu não vivi a maior parte dessa história. Então, tudo para mim é muito recortado e muito difícil de ser celebrado. É diferente, por exemplo, para alguém que viveu ali há 50 anos, quando a gente falar de celebrar um jubileu, as conquistas todas, porque tem uma euforia, tem vários sentimentos. E vou dizer assim, eu que estou chegando lá há 3 anos, trazer toda essa memória do jubileu de 50 anos, e eu tenho que trazer, celebrar, lembrar dessas pessoas todas. Às vezes você não lembra de todos, então você é cobrado. Então, é celebrar a história. Então, a gente tem que ter... A primeira coisa que eu sempre aprendi isso, sobretudo no CERP, mas no processo de história, a gente tem que ter uma reverência à história. Né? Então eu chego na Santa Terezinha, no Campos Elíseos, e tenho que reverenciar a história que foi vivida ali. O reverenciar a história não me dá o direito de critério de julgamento, se é certo ou errado, se eu concordo ou não. Mas é reverenciar, porque se a paróquia ali chega com 50 anos, com uma estrutura de povo, com tudo que ela tem, é porque alguém trabalhou antes de mim, tantas outras pessoas trabalharam, para que pudesse ter ali. Então, se foi certo ou errado, não importa, aconteceu. Então, eu tenho essa reverência à história. E é nesse ponto que eu sempre busquei chegar em todos os lugares que eu cheguei, né, como reverência, respeitar a história construída até ali. Eu não preciso destruir. Realmente, eu não vou substituir, até mesmo porque uma das expressões mais fortes
em toda a minha história de existência, que são poucos anos, porque eu sou novinho. Nem tanto, Mas- nem tanto. Mas uma das expressões mais fortes ao referir-se a uma pessoa foi de um professor filósofo, acho que filósofo, que ele disse em referência ao Padre Chico. E ele disse: Padre Chico maior do que muitas catedrais. Então, primeiro que você entra num espaço físico, porque quando a gente fala catedral, a gente imagina o que é, e aí dizer a catedral a cátedra é o lugar do bispo, e aí você diz que uma pessoa é maior do que muitas catedrais. Para uma cidade, a catedral é um ponto de referência. Para uma cidade, a catedral é ponto de origem, porque às vezes tudo É mãe. nasceu, é mãe. Então perceba, é a igreja mãe para todos nós. E aí você dizer que um homem belga é maior do que muitas catedrais, essa foi uma das definições do Padre Chico, eu acho que a mais acertadas e que mais, de certa forma, diz quem foi o Padre Chico, quem é e quem sempre será Padre Chico. Então, de forma alguma, eu posso chegar numa paróquia dessa e querer apagar a história dele, eu posso querer ser maior do que ele, até mesmo porque ele nunca teve o desejo de ser grande. Nunca. Muito Quem humilde. fez grande, ou quem está fazendo grande, é a posteridade. É um exemplo dos grandes homens, né? Os Isso. grandes homens da história da igreja nunca quiseram ser grandes. Exato. Então, por exemplo, eu tive a oportunidade de conviver, né? Eu cheguei lá com menos de 2 meses de padre ali, para assumir uma realidade praticamente como pároco, porque desde quando eu cheguei, o Padre Chico só assinava papel. E ele nunca ele impediu nada que eu fizesse, nunca disse não. Eu sempre passava, dialogava, Qual conversava. era a idade dele? Ele morreu com 75. 75 anos. 75 anos. Então, assim, era uma sumidade. Eu digo com toda a propriedade que não tem um homem que conhecia mais do Brasil sobre política e futebol brasileiro do que ele. Porque Conhecia. ele conhecia tudo. Se você conversava com eles, histórico, política, da construção do país, sabia a história do Brasil, ele sabia tudo. Sendo belga. E ele tinha formação histórica na Bélgica, né? Ah, Então é tá. a área dele. Então você percebe assim, amava futebol, né? Foi amigo particular de Sócrates. Então, Era corintiano. Era corintiano. Aí, tá vendo? Eu falo pra vocês. Sofredor, porque Todo bom homem é há uma corintiano. década que corintiano sofre. Tá vendo? Não, Sérgio sofredor. não, eu falei. Não adianta quando a gente vai... Mas você vê assim, ele sofria, ele sabia o nome de todos os jogadores. Bacana. Ele assistiu todos os jogos da Copa. Olha só. Então, ele era amante de esporte. Então, assim, é coisas de referência. Você olha para um homem desse, tudo que construiu, porque sabe qual que é o nosso grande problema? Eu acho que como igreja, como sociedade, que às vezes a gente olha para grandes homens e ao se deparar com defeito, ele se torna o pior deles. Verdade. Mas nós conversamos em um dos programas, eu acho que é muito importante isso. Ele se mostrou humano. A gente fala de Cristo humano demais, ele se mostrou humano. E quando se mostra muito humano, as pessoas duvidam. E é interessante porque, por tudo que ele fez, eu conheço pouco, porque eu também não sou da... A minha diocese de origem é Ribeirão, porque eu nasci aqui, mas eu não vim pastoralmente daqui. Foi outras dioceses, Santos, São Paulo e principalmente Franca. Mas ele não subiu em cima do pedestal a ponto de se vangloriar para que fosse venerado em vida. Nunca. Então, Nunca permitiu ele não se isso. preocupou, por exemplo, de dizer sou corintiano, de pôr a camisa do Corinthians. Ele não se preocupou de falar eu gosto de política, que é humano, é do ser humano, é da nossa vida. Porque, assim, infelizmente, às vezes as Sou amigo pessoas... do Sócrates. Exatamente. Porque as pessoas, de repente, imaginam que um padre desse, né? Então, ele não pode fazer isso, ele não pode beber, ele não pode fumar, ele não pode ir em tal lugar, ele não pode conversar com tal pessoa. Quer dizer, coloca no redoma. Mas até hoje é assim. Aquela época era pior, ainda hoje é assim. Porque hoje eu acho que a exposição é maior, né? Qualquer coisa que E vocês eu falo fazem, a assim, quando exposição eu se torna olho muito pro Padre grande. Chico, você vai, tipo assim, o Padre Chico foi frequentador da casa de Delfim Neto. Já sabe quem foi Delfim Neto? Uhum. O ministro, foi um grande pensador desse país. Bom. Então, assim, Os amigo... maiores economistas. Isso, então, assim, a hora, o nível de pessoas que ele conversava,
Sim. e versava e com quem ele convivia. Mas quando a gente olha para a história do Chico Anéron, e de tantos outros, que a história vai se repetir, e acho que tem que se repetir, porque senão deixa de ser louvável, todas as pessoas que trabalham com o social dentro da igreja, elas são marginalizadas, não tem jeito. Sofrem isso. É uma marginalização. Primeiro porque tem estes que ainda veem que a igreja não existe para falar de árvore, não existe para falar de ação social, para falar disso, para falar daquilo. Cuidar de pobre é responsabilidade do Estado. Não é a minoria. Não. Não achemos que essa minoria é uma boa parcela da nossa... A gente vive isso todo dia, a gente Isso. sabe. Né? Então, por exemplo, realidades, então, porque a igreja não existe para isso, porque tem a mentalidade sacramental, europeia, né? Então, você percebe assim, não há, se você pegar na história, não há quem trabalha com pastorais sociais ou com o social que não é marginalizado. Todos são. Por isso que ali atrás, ó, a Santinha, que está ali atrás, é a nossa baluarte, que nós colocamos para acompanhar o podcast de hoje, ó, Madre Teresa de Calcutá. Porque o social incomoda. Eu disse assim, eu estava almoçando com um casal esses dias e dizia, eles eram muito amigos do Chico, ajudaram muito o Chico, Sonho Real, que era o projeto que eles criaram. Mas assim... Nós estamos lá no prédio. Inclusive, percebo assim, eles diziam, eu tenho que reconhecer meus limites. Por exemplo, eu, Padre Vinícius, não sirvo para fazer um trabalho que um Padre Júlio Lancelotti faz. Sim, tem que Mas eu não tenho problema de reconhecer isso, porque é o trabalho meu dele, limite. né? Então, e eu não sou menos padre, nem mais padre do que ele, por ser. Mas eu não posso atrapalhar. Aliás, eu tenho que ser um promotor, eu tenho que ajudar, eu tenho que fazer para que os recursos cheguem para que ele continue a fazer o trabalho dele, mesmo na minha incapacidade de ser um padre como ele. E não diria que todos os padres tinham que ser como ele, mas me inveja o padre Júlio Lancelotti. Quando eu olho o padre Júlio Lancelotti, me inveja. Eu gostaria muito de ter coisas de Júlio Lancelotti, mas eu não sou Júlio Lancelotti, eu sou o padre Vinícius. Entendeu? Como eu disse, com mil realidades. Que faz essa riqueza da igreja. Exato. Então eu sei reconhecer esse limite, eu sei reconhecer aquilo, mas o que eu tenho facilidade? Como eu posso ajudar esse trabalho e tantos outros? Aí eu vou buscando os meios para que isso possa acontecer. Eu não posso jogar contra. Porque num time, aquele que joga contra, por exemplo, num sistema futebolístico, né? Vocês entrevistaram o padre Gabriel Balan. Falando bastante de futebol. Aquele que está jogando contra, aquele que não está produzindo, o que acontece com ele? Substitui. E ele deixa de jogar. Se ele não voltar a produzir, ele vai ser dispensado. Porque ele tem que cumprir, ele tem que fazer acontecer. Entende? Eu sou... É claro que eu sou da área administrativa. Então, e eu dizia, né? Estrutura que não está dando certa, ela tem que ser cortada. Eu não estou dizendo para jogar fora as pessoas, mas elas têm que ser, de uma certa forma, remanejadas, porque ali não é o lugar dela. É a banana fora do cacho. É o grande desafio. Por quê? Há medo de confrontar, há medo de chamar atenção, há medo de corrigir, há medo de você... E por quê? Porque nós perdemos a capacidade de dialogar. E aí, quando você quer chamar atenção com autoritarismo, aí você perde, você não vai ganhar ninguém, nada. Né? Porque se eu chamar a atenção do senhor na frente de todo mundo e o senhor vai embora, quer dizer, com autoritarismo, se eu expus o senhor, e é até pecado, porque, aliás, é um crime. Hoje. Então, por exemplo, se você faz isso, é um grande prejuízo. E o que resolveu? O que solucionou? Nada. Então você percebe assim... Só criou mais um problema. Então precisa dialogar. E o diálogo, gente, ele não é fácil. Né? Ele não é tão simples. Porque o diálogo, ele subentende que você está com a capacidade de ouvir o outro. Mas se eu estou aqui ouvindo o que o irmão Marco vai dizer, já pensando na resposta, eu não estou ouvindo ele verdadeiramente. Você está formulando a resposta. Então, mais do que a escuta, é o diálogo, né? A gente tem que favorecer e tá aberto a estrutura também, de diálogo. E está aberto também. Eu acho que o diálogo parte do princípio de você estar aberto, que talvez a opinião do outro, né, a tua posição, de fato, está equivocada. Está errada. Terça-feira eu tive uma reunião lá em casa uma conversa com 2 amigos mais próximos para a gente definir o nosso caminhar aí na área política, né, nos próximos anos aí. E no final, a gente sentou na mesa, eu expus as minhas ideias, eles expôs as deles,
No final, eu falei assim, eu não pensei dessa forma que você tinha pensado. De fato, eu errei nesse ponto. Então, reconhecer o erro não significa se inferiorizar. E também não é porque eu estava pensando errado que aquelas pessoas me abandonaram. Elas ficaram comigo e ali vai se corrigindo, né? Mas eu falo para não ser mesmo polêmico, mas a gente entra, né, nessa linha social. E eu queria puxar uma última pergunta nisso que a gente estava falando, não que é a última pergunta do podcast, a gente tem um tempinho, mas algo que o senhor disse lá no começo. Vixe, eu já nem lembro do começo. Eu falo longe do microfone. Algo que você disse lá no começo do podcast. Juventude. O problema da juventude é falta de investimento. E o que seria investir hoje na juventude? Posso Caso o senhor... Pode, claro. Não, até para não fugir, porque eu estava aqui preparado. Essa herança belga, né? E herança é coisa boa. E os projetos continuam. Porque eu fui lá, vocês têm um espaço na paróquia, né? Porque muita gente não sabe disso. Igual a gente está aqui no programa falando paróquia Santa Terezinha, etc. O pessoal pensa, uma paróquia como a minha aqui, tem a pastoral tal. Mas a sua paróquia ela é diferenciada. Tem uma estrutura. Ela tem uma estrutura e atendem, tem os projetos. Na verdade, assim, Diácono, isso também foi um problema histórico. Não é crítica ao que se foi feito, porque é louvável tudo que se fez e se produziu frutos. Porque E da época também que foi feito, né? Quantas, que nem um casal que eu conversava esses dias. Olha, hoje não existe mais, mas quantas famílias o Sonho Real atendeu? Nossa. Sim. E que de certa forma, mudou a vida de tantos. Então, quer dizer, ela deixou um legado enorme. Só que eu quando eu cheguei lá, o meu processo... E eu fui ver, foi aquilo que talvez para mim fosse um valor, que é a espiritualidade. E aí eu tentei espiritualizar para que pudesse compreender que tudo que nós vamos fazer, inclusive o social, ele parte da espiritualidade. Sim. Então nós estamos num processo. E eu vejo que o prêmio Chico Vaneron, ele foi para despertar as pessoas novamente para o social, mas eu penso que agora muito mais em vista do espiritual. Partindo da igreja. Isso, porque o social pelo social, ele é fracassado. Ele morre. Sim. Ele vira assistencialismo. Sim. Concordo. A gente sabe disso. Então eu pensei num processo de reestruturação. Né? E agora nós temos coisas... Dá razão ao que faz. Isso. Nós temos projeto social, nós visitamos famílias, tentamos encaminhar, tem um assistente social dentro da nossa pastoral social que distribui cestas, que visita as famílias. Quer dizer, nós determinamos um espaço de tempo para as famílias que recebem a cesta justamente para tentar recolocá-las no mercado de trabalho. Então nós temos essa... Faz os encaminhamentos para serviços difícil, públicos. não é tão simples. É difícil. Estamos engatinhando, não temos pressa. Mas, assim, poderíamos fazer muito mais. É que na paróquia em si, quando a gente pega de social, onde era o social? Era no Sonho Real, que era fora da paróquia. Não, e é isso que eu queria dizer. Quer dizer, é uma pessoa jurídica diferente. Isso. E é o que muita gente não estava entende. atrelada à paróquia, Mas porque a maioria dos casais estavam envolvidos. Tudo junto, né? Isso, fazia eventos, ia parte do dinheiro para a paróquia e parte para o Sonho Real. Né? Então, sempre foi assim ali. Ele tinha consciência disso. E eu acho que acontecia. Era o modo do social acontecer a partir na da paróquia. assim. Porque nós temos que ter essa preocupação social. Não tem como fugir. Né? Quer dizer, às vezes eu vi já, com todo respeito à figura do bispo, mas eu vi bispo falando assim, a igreja não existe para dizer sobre árvores. Eu não entendo Mas se muito, acabar né? com tudo as árvores, acaba o mundo, acaba a igreja. Mas aqui, é muito ué. mais do que isso, né? Porque Fica a gente muito também, a igreja minimalista. também não deveria ordenar planta. Exatamente. Então você pensa assim. Mas vai ser cancelado. Mas você pensa assim. Ai, Jesus. Você vai ser cancelado pela igreja. Mas pensa, por exemplo, quando nós olhamos para todas essas realidades, é muito fácil chegar, porque isso me tira das minhas costas. A igreja não existe para falar de árvores. Realmente ela não existe para isso, mas também para faz isso. parte. Faz parte. Então, quer dizer, mas quando eu falo isso, quando eu tiro o social, eu fico no meu mundinho, meramente sacramental, mais fácil. que é mais fácil. Eu parto daquela passagem da oração sacerdotal. Eu uso muito. Até o velório eu consigo encaixar para as pessoas entenderem. Quando Jesus, na oração sacerdotal, ele... Eu me fantasio aqui, porque eu acho que a leitura, que infelizmente saiu a pesquisa agora, né?
que nós abaixamos abaixo dos 50% de leitores. A população brasileira não lê mais. Ninguém lê. E a leitura faz você criar na sua imaginação a imagem, a figura, que é diferente de você ver o filme, que já está pronto ali, é aquilo que te impôs que você vai aceitar. E aí, quando eu leio aquilo ali, sempre quando eu li aquilo ali, eu imaginava assim, eu imaginava Jesus de joelhos, com uma mão estendida para o Pai e com a outra mão fazendo assim para nós, para toda a humanidade. Ele mostrando a humanidade para o Pai, ele diz assim, Pai, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Isso tem uma profundidade que as pessoas não param para pensar. Quando Jesus disse isso, que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, ele está simplesmente dizendo, nós não somos daqui. Paulo vai completar na carta aos Filipenses, e nós somos cidadão do céu. Nossa pátria é o céu, para ter saudações, não se discute isso. Peregrinos de esperança. Mas enquanto peregrinos de esperança, a primeira parte da frase de Jesus, nós estamos no mundo. E neste mundo que nós estamos, tem água, tem árvore, tem trânsito, tem pobre, tem todas essas coisas ao nosso redor. O diálogo interreligioso, por exemplo, a padaria que eu compro, ela é do espírita, eu não vou comprar pão do espírita. Então fica sem comer pão e morre de fome. Ah, o médico que eu vou, ele não é católico, então não vou no médico. É o único especialista que tem, mas eu não vou porque ele não é católico. Ah, porque o outro é protestante. Então, quer dizer, nós estamos no mundo e estar nesse mundo implica em se envolver com todas as realidades que existem no mundo. E no aspecto da sua transformação, no aspecto do reino aqui agora, né? Já, porém, não ainda, mas não importa. Então, essa questão, quando se fala desse discurso, quando você falou da marginalização, me veio na mente uma figura que eu tive o privilégio de ver. Para mim foi como se fosse um sonho, como se eu não tivesse visto. Tem hora que eu tenho será que realmente não foi um sonho? Que foi Dom Helder Câmara. E Dom Helder Câmara, ele era arcebispo de Olinda e Recife já. Né? E já praticamente bem velhinho. Mas ele era um homem do mundo. Mas, quer dizer, ele andava o Brasil inteiro. Né? Quer dizer, requisitadíssimo para fazer palestras em Sorbonne e nas universidades por aí afora. Mas eu tive o privilégio de ver sentado nas escadarias da Praça da Sé. Não me pergunte data de ano, porque naquela época se eu soubesse eu ia sentar lá junto com ele e falar, tira uma foto aqui para mim. Não tinha celular naquela época, mas alguém ia tirar uma foto nossa lá. Ele sentado nas escadarias da Praça da Sé, da igreja, catedral ali nas escadarias da frente, com aquela batidinha marrom dele, mas surrada. Mas pensa num trem surrado. E aquele monte de moleque. Sabe aqueles moleques, tudo sem camisa, de shortinho, que pulava nas águas ali do metrô da Praça da Sé, que eu não sei se tem aquilo ali mais, que eu acho que eles iam tirar aquilo para as crianças não pular mais. E aqueles monte de moleque, os meninos de rua. Que eles pediam um semáforo, eles estavam ali. E eles sentaram tudo em volta dele. Eu olhei aquela cena e falei, meu Deus. Um arcebispo, um príncipe, quase príncipe da igreja, né? O príncipe é o cardeal, mas um nobre. E ele ali naquela humildade, sentado, quer dizer, aquela imagem choca. Aquela imagem choca, porque a gente imaginaria as luvas, o anel e todas aquelas coisas, né? E de repente aquele homem simples, humilde, com aquele olhinho dele que... E ele é massacrado até hoje. Sim. Eu me recuso a assistir, mas... Eu vejo, às vezes, no YouTube, você está passando alguma coisa ali, você vê a imagem dele com umas manchetes horrendas, horríveis. Sensacionalistas, atrás de audiência. Então, é aquilo que você falou, quer dizer, quem trabalha com o social tem que estar preparado para isso. Né? E a igreja, ela é esse instrumento. Não tem como. Os documentos das conferências latino-americanas sempre falam a opção preferencial pelos pobres, né? E eu falo, não é dos documentos da igreja, a opção preferencial pelos pobres é de Jesus Cristo. Ele fez essa opção porque... Nós nem precisaríamos dizer que essa opção é nossa. Não precisaria dizer. O próprio Cristo andando em vida. A opção não é opção preferencial, a opção da igreja são os pobres. É como alguém quando diz, é redundância dizer igreja missionária, porque toda igreja tem que ser missionária, algumas coisas nesse sentido. Então, a gente vê essa dicotomia, né? Infelizmente... hoje, aquilo que você falou, a gente não quer criar polêmica, não vamos criar, mas que isso faz pensar.
Isso faz a gente pensar que tipo de igreja nós estamos querendo. Ou como você vai dizer, a maioria. Se somos minoria. Eu tenho Né? assim, né, de trazer um ponto aqui, que é uma outra polêmica dentro da estrutura, mas, por exemplo, quando a gente olha para a teologia da libertação. A teologia da libertação na igreja ela não foi proibida, ela sofreu sanções por conta de erros que se teve. Então, Papa Bento Que escreveu não aquela discutimos. carta para corrigir tudo. Quer dizer, mas ela não foi proibida. Ela não foi dizimada da igreja para dizer que não existe. E ela tem suas coisas positivas, Como tem? entendeu? Então, por exemplo, hoje quando eu olho para a multifaceta que se tem das teologias, uma das que mais me encantam é a teologia da libertação. Entende? Eu não estou dizendo que eu vou cometer os mesmos erros. Porque eu fui educado pelos meus pais e sei dos erros que eles cometeram. E eu não vou cometer os mesmos. E nem julgar eles, porque eles tinham as suas limitações. E tem a questão da época. Exato. Então, mas o senhor percebe? Hoje, essa onda que se tem de anular o histórico, anular, jogar fora, porque nós falamos do Padre Chico, nós falamos de toda uma estrutura que o Padre Chico era da estrutura da teologia da libertação. Então, quando eu olho tudo aquilo que aquele homem fez, quando eu olho uma paróquia como aquela, as pessoas que têm uma formação como muitas das pessoas da paróquia têm, como eu vou jogar fora isso? Porque cometeu erros. Não, pode. Entendeu? Então, e a gente tem que olhar para a realidade do mundo assim, dessa forma, né? Para que eu olhe, e mesmo que aquele arcebispo com uma batininha surrada cometa erros, não vá diminuir tudo que ele já produziu. E não se pense que ao falar de Dom Helder Câmara, nós estamos jogando todas as coisas ruins que ele fez fora, não. Mas o que o tornou santo foi justamente a capacidade que aquele homem teve de olhar à frente do seu tempo, de, mesmo com as suas limitações, ter a capacidade de sentar numa catedral da Sé, sendo quem ele era, e dialogar com aqueles que ninguém crianças. Queriam dialogar. Aquelas crianças. Quando nós olhamos, né, para Pedro, fazendo uma referência, ou para alguns dos discípulos, e a gente o reverencia pelo que é, nós muitas vezes esquecemos de ver também que Pedro negou Cristo. Esquecemos de ver os erros que eles cometeram também. Então, mas Só que lá é aceito, os Bíblia, de hoje não. Eu acho que não é por coincidência ou por qualquer outro motivo que esses erros aparecem. Existe a razão, acho que Deus quer mostrar A humanidade, a humanidade de cada um de nós. Então, assim, olha, os santos também erraram. Os santos também pecaram para não se fazer a ideia, porque eu costumo dizer, tem gente que pensa que santo já quer viver aqui nessa terra como se fosse flutuar, como se precisasse comer mais. Não é assim que vai sair voando por aí. Tanto é que qual que é a grande dificuldade quando vai num processo de beatificação, de canonização? Nossa, mas ele fez isso. Nossa, mas ele fez aquilo. Como se toda a vida dele tivesse ter sido perfeita, resumisse aquilo ali, íntegra, porque ele não pode ter cometido erro para ser santo. Né? Quer dizer, essa imagem ela é ontológica. E o que nós somos mais acusados, como membros da igreja, não mais acusados, mas eu escuto inúmeras vezes, né? Ah, mas vocês dizem que vocês são uma comunidade missionária de misericórdia, mas vocês não fazem retiro, vocês não fazem, apesar que nós fazemos, né? Mas não não é a nossa missão, né? E as pessoas falam assim, ah, mas o trabalho que vocês fazem é o Estado que tem que se preocupar, não é a igreja. E eu acho que a resposta é nessa correção de percurso que você está fazendo lá na paróquia. A espiritualidade para a ação do social. Eu, como assistente social, eu concordo. O social pelo social não resolve. A gente só alimenta aquela condição de negligência, aquela condição de miséria, né? E fica... Que é o que os documentos sociais da igreja vão pedir. A doutrina social. Exato. Devolver a dignidade humana. Exato. Social da igreja. E fica ali, muitas vezes, se não exceder essa questão social, não vai sair. E quando eu falo na nossa comunidade, o irmão Francisco fala muito isso para nós, eu já fui formador geral da comunidade, sou formador, falo muito isso. A comunidade, o que ela faz, ela não é o que ela faz. Ela faz por aquilo que ela é. E me remete muito à frase de Madre Teresa,
naquela reportagem, naquela entrevista que ela está dando para um repórter. E ela começa, e o repórter está entrevistando ela, e ela ali cuidando dos enfermos, dos leprosos, dos doentes, aquela sujeira, aquele mau cheiro, aquele odor. E o repórter vira para ela e fala assim: nossa, eu não faria isso nem por todo o dinheiro do mundo. E ela responde: eu também não. Ou seja, o trabalho que Madre Teresa fazia, o trabalho que a Comunidade Divina Misericórdia hoje faz, o trabalho da doutrina social da igreja é isso. Não é tirar a espiritualidade, não é pegar o que é o espiritual e colocar de lado, mas é um transbordar dessa espiritualidade. É um transbordar do Espírito Santo que me faz servir ao próximo, na preferência que Jesus revelou, de ir até os pobres. Né? Então, isso é importante, é isso que tem que ser trazido e precisa ser conscientizado. Se conscientiza de que forma? Diante do diálogo. E o diálogo é ouvir o outro, como você mesmo disse, e sempre com a premissa de que você, de fato, pode estar errado. Né? E essa espiritualidade é que nos leva também a aceitar os nãos da vida, a aceitar algumas realidades que talvez, se não fosse pelo espiritual, nós não aceitaríamos. Eu digo assim, tá, Tiago? Essa espiritualidade que nos permite até revoltar-se. Até revoltar-se. Porque eu digo assim, ele falou de Madre Teresa, tá ela ali, e eu lembro porque hoje ela, tal qual o Dom Helder, também sofre, é muito atacada pelas redes. Eu fico horrorizado quando eu vejo as pessoas procurar picuinhas, erros na vida dela, porque realmente ela errou, mas eles procurar aquilo e transformar aquilo num sensacionalismo tremendo. Como você imaginasse, meu Deus do céu, será que o Papa cassou? Não vai fazer isso nunca, mas será que ele cassou o decreto de canonização dela? Sai do céu que você não é mais santa. Sai do céu que você não é mais santa, né? Mas uma passagem dela me chama muita atenção, porque eu falo assim, o espírito é o espírito. E deixar-se conduzir por espírito pode escandalizar pessoas, porque elas não vão entender o que você está fazendo. E ela queria fazer lá a Cidade da Misericórdia, né? É uma passagem muito interessante do livro. E ela então, começa ali como todo louco, né? E vamos, quem que vai ajudar a construir? Pedreiro, pintor, e começa a ganhar material, vamos, risca aqui, faz ali. E começa a fazer. E aí tá adiantada as obras lá, porque ia dar as casas para as pessoas pobres, etc. e tal. E ela sai e vai para a cidade. Eu estou aqui contando mais ou menos da minha cabeça a passagem do livro, mas pode ser que eu fale alguma coisa. Mas ela sai e o pessoal continua trabalhando ali. E nisto chega o pessoal da prefeitura, os fiscais, porque entraram na justiça contra a construção e foram lá com um mandato do judicial para demolir tudo, para derrubar tudo. E eles estavam com a ordem judicial na mão para demolir tudo e tal. E aí chegaram, e aí o pessoal que estava ali construindo, já pegaram em pedra, em pau, aqui ninguém entra, porque nós construímos, gastamos dinheiro, e agora como é que faz? Você não vai derrubar, não vai derrubar. E ficou ali assim, sabe, aquele povo, aquele embate, e os oficiais de justiça, e aí eles nós vamos passar, vocês não passam, para passar em cima de nós e tal. E nisso chega a Madre Teresa. E ela era muito respeitada. Então eles tinham um respeito, uma admiração, todo mundo tinha. As autoridades, todo mundo tinha um respeito pelo que ela fazia. E aí, quando viram a Madre, aí, quer dizer, o pessoal que estava construindo para ela, que estava com ela, fizeram festa, agora eles não derrubam, não sei o que, tal. E ela vai se inteirar da situação para saber o que está acontecendo. E neste momento que ela vai se inteirar da situação, né? Cadê o alvará de licença para fazer isso aí, para construir? Cadê isso? Cadê aquele outro para construir? Então começa aquela série de perguntas. Ela não tinha. Foi um erro. Ela não procurou regularizar aquelas condições e tal. E eles falaram, então a gente vai ter que demolir. Aí ela pega, manda. Olha a atitude dela. Por isso que é santa, gente. Ela pega, manda as pessoas saírem, e eles obedeceram. Sai. E ela pede pro pessoal das máquinas e tal, pode derrubar. E as máquinas começam a derrubar tudo, aquele trabalho, dinheiro que ela conseguiu. Eles ficaram desesperados. E revoltaram contra ela alguns. E eles perguntaram, mas Madre, o que a senhora fez? Questionando. Ela simplesmente disse assim, Deus não está com pressa. Olha que frase, quer dizer, ela quis dizer, não é hora de Deus, Deus não quer assim. E só que olha para você ver que interessante, porque aquilo ali
que aconteceu, quer dizer, foi filmado, virou notícia, porque derrubaram a construção, porque não tinha alvará, não tinha engenheiro que assinasse, não tinha planta, não tinha não sei o que, etc. E tal. Nossa, Quer dizer, parece a gente, né? todo mundo que parece a gente, o espírito é o mesmo, graças a Deus. E aí, quer dizer, todo mundo, inclusive no mundo, não é só, foi só na Índia, assistiu aquilo ali, e o que aconteceu? Muitas pessoas foram para ajudá-la, e aí regularizaram tudo, a questão do terreno, das plantas e tal, e fizeram. Então, quer dizer, a gente precisa também, às vezes, quando a gente fala dessa espiritualidade, é de entender isso. Porque quando o Marco diz, é claro que, me desculpe o que eu vou falar, mas eu respeito muito, eu saio muito para fazer palestra, pregação, etc., celebrações, não tem problema, é muito bom, muito gostoso. Mas eu diria, assim, que de repente... talvez, para as pessoas poderem entender, isso talvez pudesse ser mais fácil do que você estar numa missão diuturna, que não tem fim de semana, que não tem férias no ano, que não tem nada, onde você é chamado a colocar a mão na fralda, que você é chamado a colocar a mão em ferida, em sangue, etc. Tal. E aí, quer dizer, você fica meio assim, né? Não seria mais fácil se a gente tivesse... Aí, por exemplo, estamos de férias. A gente fecha em dezembro, volta em fevereiro, como alguns grupos fazem, né? Não criticando, pelo amor de Deus, todo mundo tem direito de férias. Então eu falo assim, não, mas vamos descansar. Não, nós funcionamos até sexta, volta segunda, né? Seria muito mais fácil. Olha, eu tenho uma viagem de missão, eu vou, o avião, lá tem o hotel, tem tudo, etc. Prego, beleza, tal, volto. Estou evangelizando, sem sombra de dúvida e tal. Volto para minha casa, tranquilo e tal. Então seria muito mais cômodo. Mas aí se pergunta, mas por que então que Deus chamou? Deus chama cada um para aquilo que ele quer que a pessoa faça, para aquilo que o seu reino precisa. Então, são essas coisas que as pessoas precisam entender. Quando o Marco fala, então muitas pessoas cobram isso de nós. Mas vocês podiam, você tem a casa aqui, podiam fazer retiros para a cidade, para o povo vir participar. Mas eu não sinto que essa seja a nossa missão. A casa está aqui. Quem quiser fazer a locação do nosso espaço, quiser alugar, né, para fazer o retiro, é só entrar em contato conosco. Pode ficar de quinta, domingo, sexta, sábado, com cozinha, com toda a parte de buffet, alojamentos, mídia, tem tudo. Quiser fazer seu podcast, alugar esse estúdio. Está aqui à disposição. Mas não é a minha missão eu estar fazendo isso. A minha missão, de repente, é estar lá com o doente no hospital e a gente faz isso. E eu costumo dizer assim, eu hoje sinto, eu me sinto assim, não sei culpado, a palavra culpado não seria correto, mas insatisfeito com aquilo que eu faço, porque, por exemplo, de repente, eu sinto falta deles e vejo que eles sentem falta de mim, mas eu não consigo estar. Por exemplo, nós saímos, hoje fomos até o Padre Balan nos acompanhava até uma das nossas casas, Bom Pastor, e chegando lá, eles vêm todos e me abraçam e não quer largar. E abraçavam o padre e não queria largar. Quer dizer, e ali eu sei que todos são pessoas que têm problemas de deficiência mental, né? Não estou falando de pessoas que não tenham problemas. Mas aquilo ali, quer dizer, para eles é uma alegria tão grande. E eles agradecem. E você fala, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? Só passou lá, né? Você passa para almoçar, você almoça na casa deles, na hora que você vai embora, você está te agradecendo de ter ido lá. Não, para você ter uma ideia. Não sei que deveria agradecer. Exato. Eu, por exemplo, eu falei pro padre, você não pode ir embora daqui sem eu levar você para conhecer a pessoa. Adivinha pra onde eu levei eu conhecer? A irmã Maria Parreira, a nossa matriarca. Você tem que conhecer essa mulher. Aí levei lá tal, ela pensa e beijou a mão dele e tal, e tudo ali e tal. E ela, vamos entrar, vamos mandar fazer um café. Eu falei, não, eu tô com pressa, eu tenho que ir embora, tal, tal. Aí a hora que for sair, ela olhou para mim e disse assim, muito obrigado por você me trazido ele aqui. Isso não tem preço, não, gente. Isso é essa alegria que nos move. Então, a gente fala assim, se a gente nos preocupássemos de fazer aquilo que tem que ser feito, talvez não tivéssemos tempo de falar mal daqueles outros. E saber reconhecer o limite de cada um. Todo mundo tem, eu não preciso. Nem todo mundo pode. Não, mas peraí, se todo mundo fosse fazer o que nós fazemos, quem iria fazer as outras coisas? Alguém precisa pregar, alguém precisa viajar, alguém precisa fazer outras coisas. Cria-se o espaço de brigas e de contendas quando eu perco a capacidade de saber que aquilo também é válido, aquilo também pode acontecer. Que graça teria todo ser de direita, ou que graça teria todo ser de esquerda? Não, tem que existir os dois, ou os três, ou os quatro, ou quantos mais vierem, para que amplie o espaço de diálogo e aí a gente possa continuar. Né? É isso aí, tem muito assunto, muita conversa, mas o tempo também é curto.
né? A só pergunta da juventude eu não Ah, respondi. já foi, Não, irmão, eu falei no começo que era eu que atrapalhava, mas o episódio de hoje foi o inverso. Não Né? atrapalha nada. Não, Eu nem mas, lembro da pergunta. mas nós vamos fazer o seguinte, vamos combinar o seguinte, nós vamos marcar um outro podcast onde o senhor vem e traz também um representante do setor Sabe por juventude. que ele tá pedindo o senhor trazer outro presidente? Ele senta aqui no meu lugar, eu não participo. Aí eu não Não, atrapalho. não, Não, falei pra isso. sentar aqui comigo. Isso, pra sentar do lado de lá. Aí a gente joga um truco, tô brincando, não joga truco. Olha não. só. Mas Mas aí, jogar truque é bom. Mas ele não sabe. eu ele não já fala. sei, eles fazem aqui. Mas aí a gente combina assim que a gente fala. Então, o que eu tinha perguntado era esse investimento na juventude, como seria? Mas então essa pergunta fica pro próximo. Mas Jesus, amado. Pode Sabe o que eu queria? Não é uma pergunta, você pode, depois eu só vou colocar que ele pode encerrar, e depois, na hora que você for dar a bênção final, o senhor dá uma pinceladinha rápida. Que eu acho muito bonito, a gente estava falando, né? Nós temos hoje à frente da casa presbiteral 2 jovens padres. E isso eu acho belíssimo, de estar ali com aqueles padres já idosos, ou mesmo que não idosos, mas atingidos por alguma enfermidade, que precisam de cuidados nessa hora. Eu acho que essa doação isso é uma coisa tão bonita. Então, só uma pinceladinha sobre isso rapidamente depois. Talvez dentro do que eu tenho vivido no ministério, porque tem sido um dos maiores desafios, a Casa Presbiteral. Primeiro, pelo fato de que eu também tenho essa sensação de insatisfação, porque eu poderia fazer mais, né? Segundo, porque eu não esperava isso. Veio isso eu falo assim... Foi acontecendo. Foi processual, foi acontecendo para que pudesse a Casa Presbiteral. Terceiro, que existem muitas críticas, né, entre o nosso clero, de ser 2 padres jovens, né, que poderiam ser padres mais experientes, enfim. Então, você enfrenta esse desafio, ao mesmo tempo que a maioria desses que criticam não se dispõe a assumir. estar à frente. Né? Porque o fato de ter 2 padres jovens na Casa Presbiteral não é só pelo fato de que nós fomos lá e pedimos isso, mas pelo fato do desafio e a dificuldade, o trabalho e quem aceita trabalhar com isso, ou quem pode trabalhar com isso, porque nem todo mundo vai ter condição. Né? Eu não me sinto hoje na condição de trabalhar com a Casa Presbiteral, mas eu tento dar o meu máximo, né? Porque você vai lidar com a dor e sofrimento do outro, isso te ajuda muito enquanto pessoa, porque eu digo que estar à frente da pastoral presbiteral mais me ajuda do que eu possa oferecer qualquer tipo de ajuda. Né? A questão dos limites, a questão de se respeitar o outro com aquilo que ele é e o que ele pode oferecer, né? Porque vai ser só aquilo, ele não tem mais o que oferecer e por isso ele vai ser descartado. Mas ele se sente um descartado por estar lá e por ter sido esquecido por muitos. Isso. E que é uma realidade que lá na frente eu vou enfrentar. Né? E como lidar com tudo isso? Então, são desafios. Né, quando o Moacir pediu para que nós assumíssemos, eu já estava na Casa Presbiteral, mas assim, comprava remédio e ia ajudar em alguma coisa. E a gente vai tentando, aí você vai vendo a estrutura, você vai tentando criar aparatos que favoreçam a convivência dos padres ali. A gente tendo consciência de que nós estamos falando de padres, então eu digo assim, quando nós estamos na formação, todos nós padres somos formados para ser líderes. Sim. É o grande desafio. E de repente você não vai liderar nada, você vai ser liderado. Como é isso? Isso tem me ensinado muito. Né? Ter a capacidade de um dia ser liderado. E de saber que nem sempre eu vou ser o líder. Né? Então tem sido uma experiência frutuosa, que com tropeço a gente vai realizando. Eu até brinquei com o padre Balão da última vez que eu conversei, vai ficar só mais 6 meses na Casa Presbiteral depois, mas para brincar com ele, pressionar. É uma coisa que eu gosto, porque tem me ajudado muito no meu ministério, na minha experiência ministerial. Então, realmente, eu nunca imaginava, porque quando você fala de Casa Presbiteral, você imagina que um padre mais experiente vai estar à frente dela. Né? Mandei você fazer administração. E outra coisa, você percebe assim, aqueles que lá estão também esperavam que fosse um padre mais experiente e aceitaria muito melhor. Porque tem isso. Porque o aluno praticamente e o mestre. Isso, exato. Então você vê que tem esse desafio, talvez seja o maior desafio da Casa Presbiteral, e isso hoje, os padres mais idosos com os padres mais novos. E essa
essa Aceitação, né? aceitação. Mas se as coisas for fácil, não tem graça. Não. Né? Então, se já não basta os problemas que o mundo nos traz, a gente gosta de mais problemas. E você que nos acompanhou aí, que está junto com a gente, né, nesse podcast, divulgue as nossas redes sociais. cmdm.oficial é o nosso canal do YouTube e também a nossa página no Instagram, onde tem todo o conteúdo, trazendo matérias proveitosas para o seu dia a dia, trazendo um olhar cristão para os desafios do mundo e trazendo diversos olhares também da sociedade enquanto um todo e das realidades enquanto um todo. Padre Vinícius, né? O Diago Reverendíssimo. Como que é? Respeito. reverendíssimo. Reverendíssimo Senhor Padre Vinícius. Tô brincando. A gente fala por causa que existe uma amizade, né? Companheirismo, ele sabe que não é falta de respeito. Padre, muito obrigado. Eu que agradeço. Por ter vindo, tá prestigiando a gente, tá acreditando nesse projeto. Muito obrigado pela parceria constante em Ribeirão. Todos os meses, o pessoal não sabe, mas todos os meses a paróquia do Padre leva diversas roupas lá para a nossa comunidade, para as nossas casas. Muito obrigado por todo o apoio que nos dá lá, pelo trabalho que está sendo feito frente ao setor juventude também da nossa diocese, né? Tenho que te agradecer demais por toda a amizade, quantas vezes eu com problemas, com desafios, a gente pôde partilhar e o senhor sempre esteve disposto a estar nos ouvindo. Obrigado por ter vindo aqui. Desculpa, irmão Francisco, tá? Ele fica dando muito trabalho, não dá mais. Próxima vez eu deixo ele em casa. Não tô brincando. Eu pensei que até ia cair na questão da vocação, né? Porque eu teria mostrar gratidão também por ele. Então, nem deu Minha tempo. vocação é fruto dele. Não, e ele vem claro que é sempre cutucando. de Deus, de Cristo, mas Não falamos nasceu dele. que a vocação nasceu do irmão. Não falamos que a primeira missa que o senhor celebrou foi aqui na comunidade. Não falamos um monte de coisa, porque ele fica cutucando a área social. Não, mas foi ótimo. Ele fica Prefiro assim. Ele fica querendo fazer com que Santo Antônio da Alegria nos cancele, falando que Vai cancelar. Não, mas, gente, eu sou da seguinte opinião. Se for cancelado por isso, tá ótimo. Não, mas... Não, mas Porque ser chamado assim, você é um padre comunista e tal. Gente, ser chamado por um padre comunista, eu que tenho 6 galinhas da Angola no meu quintal, faz diferença. Pelo motivo... Não por motivo que te chamou, é qual o motivo que levou a pessoa a te chamar. Isso pode ser até um elogio. Então eu fico... Então é isso. Então, Posso vocês que estavam nos acompanhando, muito obrigado. Vou passar a palavra para o irmão Francisco para se despedir rapidinho. Coitado. Pelo amor de Deus, ele fala mais do que o entrevistado. E depois a gente Não, é encerra. sempre aprendizado. Com Exato, certeza. já falaram que eu falei demais, então eu só quero agradecer a todos vocês que com paciência ficaram até aqui. E agora, para encerrar, nós pedimos ao nosso Padre Vinícius que dê a bênção para todos nós aqui para o estúdio e também para você aí que nos acompanhou. Bem, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, a coragem de vocês de me chamar, não é? É sempre bom estar entre amigos, né, e poder partilhar da vida, do ministério. Eu acho que é sempre válido um pedido de desculpa, às vezes pela ausência, pelas coisas que poderia ser feito e não fez, porque eu também tenho uma certa insatisfação em relação à comunidade, quando eu penso do que eu poderia fazer e não faço. Mas enfim, agradecer por tudo e vocês sabem que no meu ministério vocês carregam e têm grande parte em tudo isso e eu sou grato porque se tudo que eu faço hoje, falo, o modo como eu penso, como eu tenho visão das coisas, tudo faz parte da comunidade missionária Divina Misericórdia, do Diácono Francisco, que é da onde nasceu a inspiração para a minha vocação, claro que sempre vindo de Cristo, e agradeço essa oportunidade. Certo? E a todos vocês, peço aqueles que possam nos acompanhar e têm condições de patrocinar, ajude Por favor, a gente precisa de um ar-condicionado aqui, ó. Não, o ar já está certo, viu, Marcos? Oh, glória a Deus! O ar-condicionado já está certo. Nossa. Antes de começar, já tive a resposta. Ó, Então, eu não vou ficar derretendo mais. Que telefone tá tocando, tá vendo? Eu não vou ficar mais derretendo aqui. Mas apoie essa ideia, ajude, colabore e divulgue, né? Às vezes muitos de nós propagamos tanto fake news, propagar algo que é verdade é sempre bom. É verdade. Né? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o próximo, pessoal, Entre Irmãos. Bem-vindo ao podcast onde a fé
nos une, entre irmãos em comunhão, onde o amor nos envolve. Com Cristo ao nosso lado, somos luz na escuridão. No podcast há esperança em cada coração. Entre irmãos, no podcast encontramos paz na comunhão. Nossa força se faz. Com Cristo ao lado, nosso guia fiel. Entre irmãos, no podcast rumo ao céu. Bem-vindo ao podcast, onde a fé nos une, entre irmãos em comunhão, onde o amor nos envolve. Com Cristo ao nosso lado, somos luz na escuridão. No podcast há esperança em cada coração. Entre irmãos, no podcast encontramos paz na comunhão. Nossa força se faz. Com Cristo ao lado, nosso guia fiel. Entre irmãos, no podcast rumo ao céu.